diretamente dos estúdios internacionais Duas Rodas pelo Mundo, que toda quinta-feira se tornam os estúdios internacionais do Quinta Sim. E hoje nosso 18º episódio, 18º. Lembrando que se você não assistiu ainda, opa, não, vai estar aqui desse lado aqui, o playlist com todos os episódios que fizemos até o momento. E muito em breve aí já vamos começar a soltar os cortes de todos os episódios. E hoje, como não poderia ser diferente, um bate-papo aí descontraído. Eu e Marcão. Marcão, de novo, o intruso Boa voltando. noite, tamo aí. E hoje nós damos boas-vindas aí ao Igor, que vai trocar uma ideia com a gente sobre tudo, sobre desde empreendedorismo até motociclismo e um pouquinho mais, como sempre. Então, muito bem-vindo, Igor, e obrigado aí mesmo por aceitar o convite, trocar essa ideia descontraída aí com a gente. Imagina, o prazer é meu, eu que agradeço. Valeu, Gui, valeu, Marcão. E vamos falar de coisa boa, né? Moto, Sem dúvida. empreendedorismo, é sempre bom. Não tem erro, não tem. Então, só uma coisa já para tirar você é de São Paulo ou não? Já deu para perceber, né? Falo 3 frases. Eu moro em São Paulo há um tempo, já Aham. desde 2014, mas eu sou de Minas, cara, eu sou mineiro. Ah, tá. Que região de Minas você é? A cidade chama Conselheiro Lafayette, é na região central, ali Ah, perto de Belo tá. Horizonte, Ouro Preto. Não, É já uma cidade passei. Uhum. pequena, mas eu saí É. tem muito tempo, cara. Saí de lá já faz Uhum. bastante tempo. Não, legal, legal. Aqui da última vez que eu fui pra região lá, eu fui pra Ouro Preto, que eu tava testando a Gold Wing, daí fui dar uma voltinha até lá, né? Fazer um tourzinho aqui. Mas então É vamos, perto, já cara. que a gente falou de onde você é, já vamos começar lá atrás mesmo. Você morou até quando lá em Conselheiro e depois veio para cá direto? Foi que época da sua vida que você fez essa mudança aí? Cara, até para falar um pouco dessa mudança, acho que tem que voltar um pouco mais atrás, que está relacionado com moto já, essa mudança. Pô, caramba, Desde pô, de perfeito. muito novo, cara, desde 10 anos de Uhum, idade, eu sempre fui apaixonado com moto, então montava, desmontava moto junto com meu pai, que sempre teve moto também. uhum, E por essa paixão de moto, justamente desde criança, montar, desmontar, andar, ser louco com moto, eu fiz engenharia uhum. mecânica. E Ah, aí Olha foi aí, quando eu Gui. saí, olha foi quando eu só, saí de primeiro Lafayette. engenheiro, até que enfim, porque eu sou engenheiro também, civil, mas sou engenheiro, mas aqui a gente só praticamente fala com um publicitário, nunca via, é a raça aí mais problemática que tem. Não, finalmente o primeiro engenheiro aqui da turma sabia que ia acontecer. Mas você Boa. falou então de qual que é a primeira moto assim que você tem em lembrança? Porque você fala que seu pai tinha moto e qual que é a primeira moto assim que você fala, putz, essa daqui eu lembro e é marcante assim. Cara, tem duas motos que foram muito marcantes para mim. Uma foi a minha primeira moto, que foi minha mesmo, que foi uma DT Uhum, 180, e nós compramos essa moto, cara. Eu falo nós porque foi o meu pai, né? Eu tinha 11 anos de idade, então eu não tinha nem dinheiro para comprar, né? Nem podia comprar. E nós uhum, fomos buscar essa moto numa cidadezinha do interior, ela estava desmontada, então nós compramos ela em pedaços, mesmo, em caixas, vem em caixa de papelão. aham, Então o motor aham, numa caixa, roda em outra, suspensão, a moto veio toda desmontada. E aí montei essa moto junto com meu pai, então foi aí que tudo começou. E essa moto uhum, marcou bastante. E uma outra foi a saudosa XLX, a Xelona. Meu pai tinha uhum, uma 250 e eu era criança também, novo, ficava doido para pilotar, ele já tinha me ensinado a pilotar. Só que duas coisas, eu não dava pé nela, não dava altura para encostar no chão, uhum, então eu tinha que estar sempre com ele, ou parar e encostar. E eu não conseguia ligar, porque pedal de clique, né, o famoso coice da XLX. uhum. Então, foram as duas motos que me marcaram bastante, assim, quando eu era novo. E aí, depois disso, eu já tive mais um monte, né? Mas essas Aham. daí fizeram história. Caramba, só, Essa só moto, aquelas motos icônicas, né? essa DT que você teve aí, que veio na caixa que o cara não sabia montar, ou porque ela era zero? Ele desmontou e não sabia Não, montar, ou porque era não, zero? não era zero, não. É porque era usada mesmo. O cara desmontou para mexer na caixa de marcha dela. E aí deixou no mecânico lá, o mecânico não parou de mexer, o cara não quis também, desanimou da moto. E aí ele anunciou para vender, e aí nós compramos ela desmontada. Não é porque era nova, não, muito pelo contrário, é porque precisava de montar mesmo por já ser velha.
É o desafio, é o primeiro desafio empreendedor, comprar algo desmontado para montar, né? Essa vida é assim. Quem nunca É desmontou fogo. algo e não conseguiu montar na vida? Exatamente. E nessa moto, ixi, passei muita alegria, mas muita raiva também, cara. Mexer com o carburador da moto. E aí, eu fiquei bastante tempo com essa motinha. Foi a minha primeira moto, eu era bem moleque. E teve uma vez que eu cismei de mexer nela sozinha. Eu já tinha uns 14, 15 anos, então eu já era adolescente. E era uma DT de trilha, né? Eu esqueci de mencionar, era uma DT 180 de trilha, ela não rodava na cidade. E eu fui mexer nela sozinho, meu pai estava trabalhando. E eu desmontei o magneto da moto, cara, e na hora de montar, eu montei alguma bobina virada ali, e ela passou a funcionar para trás, porque o motor 2 tempos funciona para trás. E aí, na hora que eu liguei a moto funcionando ao contrário, cara, eu fiquei, que merda que eu fiz aqui. E aí, na hora que meu pai chegou, também, cara, não? o meu pai, ele não é engenheiro, ele trabalhou a vida inteira nessa área técnica também, ele é técnico em elétrica. Aí depois ele fez administração e tal, mas assim, eu falo que meu pai ele é mais engenheiro do que eu, porque ele sabe mais dessa parte mecânica, elétrica do que eu. E aí quando eu montei essa moto ao contrário, assim, ele deu risada pra caramba e me explicou por que ela tinha funcionado ao contrário, mas foi uma história engraçada essa daí. Mas você foi ligar a moto e daí, tipo, vou dar uma voltinha, daí na hora que você acelera ela começa a ir pra trás ou não? Foi, cara, pra começar assim, ela Nossa. custou a ligar, mas aí funcionou. Aham. Bati pedal ali até cansar, uma hora ela funcionou. Aí beleza, a moto 2 tempos ela roda ao contrário, eu não sabia disso, não tinha ideia, né? Aham. E na hora que eu engatei a primeira, fui arrancar, a moto andou pra trás, cara. Como assim? O que eu fiz aqui, né? Será que eu inventei a E, ré de moto e nem sabia? pois é, tipo, seis marcha ré pra trás, né, na DT. Caraca, eu também não tinha essa noção não, pra ser sincero, que dava pra você colocar, que era tão simples assim de trocar, não é? Funciona, É. porque Na dois basicamente ali tempos, ela... né? há 2 tempos, porque ela não tem válvula, não tem nada, né? É o pistão ali rodando, então funciona, cara. E Que louco isso. é engraçado. Engenharia. E você, Podia peraí, começar em uma corrida de ré, hein? Corrida de ré. inventar. Não tem como dar errado isso. Ô Igor, e quando isso aí você estava em Conselheiro ainda ou você já tinha saído de lá? Não, isso eu tava em Conselheiro Lafayette ainda, eu era adolescente e eu saí de lá com 16 anos para fazer faculdade. Aí eu fiz a faculdade em São João del Rei, que o Marcão conhece bastante do lado de Tiradentes, né? Então, na minha vida, o Lugar começo da minha maravilhoso. vida, exato. O começo da minha vida adulta aí foi ali em São João del Rei, onde eu fiz faculdade. Quantos Mas anos você espera tem, aí, Igor? Desculpa você a começou pergunta. faculdade com 16 anos? É prodígio, cara. Não, cara, então, eu terminei o ensino médio com 16 para 17, e aí eu comecei mesmo a faculdade com 17 anos. 17 anos eu Mas é Quantos anos comecei você novo, lá. tem? Eu vou fazer 32 agora em setembro, Marcão. Cara, Daqui a um mês. eu já ia para Tiradentes, você estava começando a faculdade em Tiradentes. Eu entrei lá em 2008. Então, eu comecei a ir para Tiradentes em 2006. 2 anos antes de ir pra lá. Primeiro, Copa 2004, a primeira Copa que eu fiz lá. Que eu passei 2004, não. A Copa foi 10 e 6. Então foi 2006. Isso. 2005. Que loucura, bicho. Tô ficando Caramba. velho. Mas deixa eu te perguntar, como você foi pra faculdade com 17 anos? Você provavelmente era o mais novo por um ano, assim, no mínimo, né? Normalmente. Do pessoal que tava na mesa. Sentia a diferença, assim, porque nessa época um ano faz uma diferença absurda, assim, né? Tipo. Total, cara, porque é justamente a diferença de ser maior de idade e menor de idade, né? Então, Sim, o pessoal sim. da faculdade podia ir pra balada, podia beber, e eu tinha 17 anos, né? Mas aí, naquela época, jovem, inconsequente, carteirinha de estudante falsa, dava o jeito que dava, né? Não, mas caraca, é fogo, né? Porque, tipo, a gente pensa que não, mas faz muita diferença nessa época. E você, como você fez engenharia mecânica, você acha que isso vem de lá de trás, desses negócios de, putz, gostava de desmontar as coisas? Já era um negócio, você tinha essa sensação que era o que você queria fazer ou você meio caiu também nisso?
Eu tinha um pouco da sensação de que era isso que eu queria fazer, justamente por gostar de montar e desmontar as coisas, mas eu não fazia ideia do quão abrangente era engenharia mecânica, né? Tanto que Uhum, depois que eu fiz faculdade, formei, eu mudei completamente, assim, do ramo de engenharia mecânica mesmo, técnica ali, que mexe uhum, com motor, com bomba, uhum, mas eu não posso falar que foi uma escolha, assim, bem pensada, foi mais por uhum, afinidade mesmo. Acho que era a coisa que, fala, perto das coisas que eu gosto de fazer, acho que engenharia mecânica é o que está mais próximo ali. E aí uhum, segui, foi a minha única opção, na verdade. Na época eu fiz vários vestibulares, porque ainda existiam vestibulares, né, tinha que fazer várias provas, mas todos para engenharia uhum. mecânica, sempre querendo fazer engenharia mecânica. Pô, legal. Porque de vez em quando a gente não tem esse traçado, né? Certo? É tipo, é fogo. Mas fala aí, Marcão, desculpa. Não, durante a faculdade, você tipo, pensou em algum momento em sair fora ou o ambiente te envolveu, né? Porque a gente vai durante a faculdade, vai aprendendo as coisas, meu, será que é isso? Será que não é isso? Ah, eu tenho que concluir por conta do sonho do meu pai, sei lá. Tipo, ele quer que eu seja engenheiro. Tem todo sempre um contexto que rola ali na época de faculdade, né? Tem sim. Eu me questionei em alguns momentos, sim, de se era o melhor curso, se era aquilo mesmo que eu queria. Ainda mais, cara, o Gui sabe aí, né? Em curso de engenharia é um curso muito ingrato, né? Principalmente no Uhum, começo, cara. Você estuda pra caramba, e aí vai mal em prova, e aí reprova, e fica estudando cálculo que você acha que você nunca vai precisar disso na vida. Então, eu pensei, sim, em vários momentos durante a graduação em mudar de curso ou fazer outra coisa, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que seria essa outra coisa. E aí chegou um momento que eu já estava mais da metade do curso, eu falei: "Bom, agora eu já fiz aqui quase 3 Já anos de veio, já vai, faculdade, né? deixa eu fazer mais 2 anos aqui e terminar, de uma vez. Depois, se for o caso, eu mudo de carreira, faço especialização em alguma outra coisa". E acabou que foi um pouco assim também, né. Depois que eu Isso foi. Eu vi que formei, você saiu totalmente da área, né? saí totalmente. Eu trabalhei um tempo na área bem técnica mesmo de engenharia mecânica, com manutenção, então eu fiquei 2 anos numa mineração no interior de Minas, aí mudei de novo, cara, eu já mudei pra caramba. Isso aí, esses dias eu Característica estava do mineiro, contando. né? Característica do mineiro, né? É, Mineiro gosta, é, né? Mineiro gosta de mudar. é bom, cara, mudar. Esses dias eu estava contando aqui, estava conversando com a minha esposa, eu falei que eu já mudei de 19 casas, não de 19 Sim. cidades, mas de casas. Porque aqui caramba. dentro de São Paulo mesmo eu já mudei em alguns lugares, já morei em Belo Horizonte, morei em Florianópolis, então já mudei bastante. É uma Eu sei, constante. eu sei que um pouquinho característica do mineiro, muito porque a família da minha esposa é toda mineira, né? E eles têm esse trânsito constante, que vão surgindo, como é muito interiorano, assim, igual você vai surgindo oportunidades, você acaba mudando naturalmente de cidade, né? Como a gente muda de bairro em São Paulo hoje em dia, tipo, vamos mudar, arrumei um trabalho mais pro outro, na Zona Sul, tô morando na Zona Norte, pô, é mais fácil mudar do que ficar esse trânsito. É muito o que acontece, né, na região. Você tem muito Sim. disso, né? As empresas grandes estão permeando outros lugares, e aí você acaba fazendo essa migração, né? Meio que Acho que natural, né? acaba mudando por questão de oportunidade mesmo, né, igual na minha Sim. primeira mudança foi para a faculdade, depois outra mudança por causa de emprego, então é justamente isso, né, E buscando qual as foi a sua oportunidades que primeira vão mudança aparecendo. para o emprego? Minha primeira mudança para emprego foi na época tinha muitos programas de trainee, né, então eu me inscrevi num programa de trainee, e eu comecei a trabalhar na Votorantim. Então era uma mineração no interior de Minas Gerais também, a cidade chama Uhum, Muriaé, onde eu morei. E aí lá eu trabalhava como trainee de engenharia de manutenção. Era uma mineração de bauxita, né, que é o que faz alumínio, que é o minério que é usado para fazer alumínio. Mas lá eu vi que eu não queria continuar nessa área, trabalhar com uhum, manutenção. E eu lembro bem, cara, é até engraçado. Teve um Natal que eu estava de madrugada trabalhando lá, porque manutenção não para, né? Quando a produção para, é que manutenção uhum, entra. E aí, no Natal, eu de madrugada, tava frio, assim, e eu falei: "Putz, estudei 5 anos de engenharia, sofri pra caramba, eu não quero passar o resto da minha vida nisso daqui não". E aí foi aí que me deu o clique de querer mudar. Aí eu mudei completamente, cara, eu vim pra área aí mudei pra São Paulo, né, veio outra mudança, né. Mudei pra São Paulo, vim pra área comercial aqui, então deixei a área muito técnica mesmo de engenharia, era um comercial técnico também, isso dentro da Votorantim ainda, então era a parte que uhum, fazia assistência técnica, desenvolvimento de mercado, mas já era bem mais um trabalho corporativo. E nesse meio tempo, cara, eu sempre tive, já mudando um pouco o assunto e complementando, o bichinho do empreendedorismo ali me cutucando. uhum.
Putz, Sim. preciso de fazer alguma coisa diferente, não estou gostando disso, meio que sempre Mas isso insatisfeito. paralelamente, assim, né? Sempre já teve isso. Paralelo, Uhum. sempre em paralelo, e trabalhando com outras coisas oficialmente, e aí nas horas extra ali, pensando em algum projeto. E aí, arrisquei a primeira vez empreendendo com uns amigos, uns colegas, numa área completamente diferente também. Eu acho que é algo que poucas pessoas conhecem, que é com tijolo ecológico, para construção civil. Putz, Então, já vi isso daí. é um método construtivo diferente, tal, que usa um tijolo que não tem queima, tá? É bem diferente. E aí, investimos nisso, e sim, eu já trabalhava como engenheiro, mas passou um tempo, eu vi que aquilo ali também não estava legal, eu estava longe, nessa época eu já estava aqui em São Paulo, e esse negócio era lá em Lafayette, mas foi uma experiência legal, para começar a entender como é que funciona empreendedorismo. Deixa eu fazer uma pergunta que essa, tipo, a galera acha que todo mundo tem essa curiosidade. Como é o primeiro dia de uma pessoa que não mora na Babilônia, pisar na Babilônia? Quando você chegou em São Paulo a primeira vez, você falou assim, vou morar aqui, né? E agora? Tipo, como é que foi essa parada? Porque isso tem muito do desbravar no empreender, né? Você vai de uma cidade, sei lá quantos mil habitantes tinha a última cidade que você morou, né? Você está premiando a 100 mil, 200 mil, cara, para um negócio que é um monstro de 18 milhões de pessoas, né? 18 milhões de habitantes. Enfim, como que foi o primeiro impacto aí? Eu sempre tive um pouco de preconceito com São Paulo, e é até engraçado falar isso agora, porque hoje em dia eu gosto pra caramba daqui. Mas eu precisava de vir muito a São Paulo quando eu era trainee, porque os treinamentos que a gente fazia, a parte que é tipo uma universidade corporativa, era aqui na cidade de São Paulo. E desde a primeira vez, eu gostei pra caramba, porque eu vi um lado de São Paulo que a mídia não mostra tanto, né? Porque se você ligar a televisão e ver São Paulo, o que você vai ver é só enchente, é coisa É isso, de... a coisa ruim. Só coisa ruim, só notícia, coisa ruim de crime, criminalidade e tal. E quando eu vim para cá treinamento, eu vi o lado legal de São Paulo, de recurso, por exemplo. Eu lembro que, pô, de madrugada, tava no hotel, você queria qualquer coisa, sempre tinha. É até meio clichê falar isso, mas é real mesmo. Isso Sim. em 2012, que a gente ainda não tinha aplicativo igual hoje em dia, que você consegue pedir comida da forma como a gente faz hoje em dia. Então, eu gostei pra caramba. Quando eu tive a oportunidade de vir de vez, eu não tive dúvida. Eu falei, bom, eu vou. O baque, e aí respondendo um pouco da sua pergunta, Marcão, o baque maior foi, e eu acho que é para a maioria das pessoas, em relação ao custo das coisas, né? Porque São Paulo, o custo de vida, custo de qualquer coisa aqui é completamente diferente. Tem até um cara que eu sigo no Instagram, que vende carro de luxo, tal, que ele fala bastante, né? Que São Paulo dá, mas São Paulo tira. Então aqui tem muita Quem que é oportunidade. o cara? Chama Bruno, da Consulting Cars. Ele vende Eu sei uns quem é. carros, né? Você sabe quem que é, né? Sei. E aí ele fala muito isso, São Paulo dá, mas São Paulo tira. E é bem verdade, né? Aqui tem muita oportunidade, tem clientela para tudo, mas paga-se o preço também, né? Sem dúvida. Isso é uma das coisas marcantes aqui, né? E o que Mas você hoje em mais dia você já está gostou na São Paulo acostumado. quando você chegou? Não, fora o tipo clichê. Você falou assim, cara, isso é uma coisa que eu faço até hoje. Tipo, um lugar que você curtiu logo do começo. Porque, querendo ou não, quando a gente faz esses paliativos, né, de vir para treinamento, durante 2 anos, pelo jeito, né, que você vê 12 a Isso. 14, você acaba se adaptando a algumas coisas. Você vai começando, tipo, quando você volta, você quer repetir aquele negócio que você fez. Você quer. E como é o que você tem que você mantém até hoje aí? Você fala assim, puta, isso aí é uma coisa que eu mantenho. Eu acho que opções de bons restaurantes, e isso tem muito. E quando eu falo bons restaurantes, muita gente acha, restaurantes caros. Não, cara, tem muito restaurante em bairro, mesmo que não são tão famosos assim, que são bons pra caramba. E assim, para um mineiro falar que tem comida boa em São Paulo, que realmente existe muito lugar com É comida isso mesmo. boa aqui para ir, para fazer. E acho que a parte de entretenimento também, que em cidade pequena eu sentia muita falta. Isso tem bastante em São Paulo, opção. De tudo quanto é entretenimento, né? Não só coisas culturais mesmo, tipo de teatro, cinema, mas, pô, shows, feiras, exposição. Aqui, se quiser, tem feira, exposição de tudo, né? Tudo. Só que Tudo. eu sinto muita falta ainda aqui em São Paulo do que eu fazia muito no interior de Minas, que é trilha de moto. Aí voltando para o mundo das motos também, né? Que eu sempre fiz trilha de moto, desde novo. Eu lembro quando eu mudei para São Paulo, eu tinha uma Gas 300 de trilha, 2 tempos,
E eu trouxe a moto para cá. Falei, não, a moto é minha paixão, custei para comprar essa moto, eu vou levar porque eu vou continuar fazendo trilha. E simplesmente não deu, porque eu morava em apartamento, toda vez que eu saía fazer trilha tinha que colocar a moto em caminhonete, e aí suja equipamento, suja a moto, e aí tem o transtorno de colocar, carrega a moto, descarrega. Eu não tinha um lugar legal para mexer, porque eu gostava de mexer na moto, desmontar, enfim, ir na garagem do meu prédio não dava para fazer isso. Então nessa época eu dei uma desanimada de moto de trilha, e foi quando eu entrei para as Big Trail. Eu falei, pô, já que eu não posso ter moto de trilha, deixa eu ver uma que dá para conciliar um pouco desses dois mundos aí, off-road e on-road. E de cara, minha primeira moto Big Trail, eu comprei uma GS 1200. E Já foi do 0 a 200 rapidinho. de cara. E não é tão trilha assim, né? Mas tudo bem. Não é nada. Hoje em dia eu vejo que não é nada trilha, né? Não tem nada disso com trilha. Principalmente a GS que eu peguei na época. Mas foi a forma que eu vi de ter fazer uma um moto. mistão aí. Exatamente. Mas você chegou a andar no Alphaville, não? Não. Não chegou? De trilha, você fala? Não, eu fiz muita trilha em Mariporã, Paranapiacaba. Aí você fez trilha do outro lado. Aqui mas tem em Alphaville, tem um monte. Eu até fui em algumas próximas aí, Santana do Parnaíba, na região Isso, aí, mas ali mesmo. há muito tempo. Essa muito região tempo mesmo. atrás. Aí você parou de trilha, não? Não parei não, cara. Hoje ainda faço. Hoje em dia eu tenho uma CRFzinha 250, a nacional, mas ainda faço, cara. Minha válvula de alívio aí é trilha ainda. Mas você faz do esquema de ir para algum lugar. Ele é profissa. Eu coloco a moto na caminhonete e faço nos lugares. Esse ano eu voltei a fazer enduro de regularidade. Eu tinha feito enduro de regularidade quando eu morava em Minas. E aí eu participei do enduro de regularidade. É até engraçado, que tinha muito tempo, então mudou completamente também, né? Enduro de regularidade, como era antigamente e como é hoje, né? Hoje em dia você coloca o seu celular ali e já é a planilha, é tudo ali através do aplicativo, né? Na minha época tinha um roadbook manual, um odômetro, um cronômetro, era completamente diferente. E aí eu fiz uma etapa em Santa Isabel, no interior de São Paulo, que perto de Guarulhos, e fiquei em primeiro lugar, cara, na categoria GPS, que é uma categoria de iniciante, né, porque tinha muito tempo que eu não fazia. Então foi uma surpresa legal e foi bom voltar a fazer trilha, competir, assim, tinha muito tempo que eu não competia. Aí, Gui, as veias empreendedoras aparecem na trilha, mano. Fazer planejamento no roadmap não é fácil, não. Não, sem dúvida. Exatamente. E você, tipo, depois você hoje, você está trabalhando na empresa ainda e está com a Motax junto. E a Motax é a tua primeira empresa efetiva, não? Como é que é? Conta pra gente. Tem várias histórias por trás, né? Vamos lá. A história... aí, isso aí que a gente quer, a história que a gente gosta. Da Motax, como que foi? Em 2020, a gente já estava na pandemia, eu tinha uma Africa Twin. E hoje, o Guilherme, que é o meu sócio na Motax, ele, na época, ele não tinha moto, ele sempre gostou de moto speed, tal, de pista, track day, esse tipo de coisa, e eu sempre fui mais do off-road. E foi quando começou a flexibilizar da pandemia, estava todo mundo louco para sair de casa, e aí a gente pensou em fazer uma viagem de moto. Eu falei, cara, eu tenho a moto aqui, mas eu acho que na época ele tinha uma Panigale, que é a moto, não dá para você viajar, né, na Panigale. E a gente queria ir para a Serra do Rio do Rastro, que acho que é o destino mais famoso para motociclista no Brasil. E eu sugeri, na época dele, alugar. O pessoal não conhece a canastra. Para quem gosta de off-road, a canastra, sem dúvida, tem muito mais coisa legal para fazer. Mas aí, na época, eu fiz essa sugestão para ele de alugar uma moto, porque eu já tinha visto esse serviço, já tinha alugado moto fora do Brasil e foi super legal, foi uma experiência surreal. E nós começamos a procurar, eu e ele, moto para alugar aqui. E aí, como você sabe, existem empresas que fazem esse tipo de serviço, mas na época tinha muita fricção no processo. Tinha limite de quilometragem, não poderia pegar a moto no final de semana. Enfim, era um processo muito difícil para o consumidor, para o cliente final. E a gente foi alugar essa moto dele, pra você ter ideia, nessa época, nós dois aqui em São Paulo, a gente foi alugar essa moto dele lá em Belo Horizonte. Então alugamos a moto de lá, a gente... tem um cara lá saiu... que é mega louco, né?
Então, aí a gente saiu essa viagem de Belo Horizonte e a gente estava com o intercomunicador no capacete, fomos nós dois conversando, porque os dois já estavam querendo também fazer alguma coisa diferente, abrir uma empresa, a gente trabalhava para outras empresas nessa época, e a gente sentiu a dor do consumidor, né? Pô, não conseguimos achar um serviço que atende legal, será que não existe um espaço para a gente montar uma empresa dessa, focada na experiência do cliente? Por quê? Quando você aluga uma moto, especialmente uma moto de alta cilindrada, é diferente de alugar um carro, né? O carro é uma commodity. Você chega, pega a chave do carro ali e simplesmente vai viajar para aquele ponto. A moto não. Você sabe muito bem, né? A moto, o cara que pega uma moto grande dessa, ele é uma experiência, né? Ele quer viajar com um amigo, ele quer conhecer um lugar especial, então ele não quer simplesmente chegar de um ponto A até no ponto B, né? Tem a jornada, por mais clichê que isso possa parecer, mas é a experiência como um todo. Sim. E a gente conversou bastante sobre isso, sempre com a cabeça de negócios também, porque é outra coisa minha. Eu sempre gostei muito desse mundo de investimento, sempre li, estudei bastante sobre isso, sou meio que entusiasta desse mundo de investimento. Então a gente começou a colocar no papel um plano de negócio mesmo para ver se isso parava de pé. E a gente viu que daria, de certa forma, para testar e fazer. Então nós compramos duas BMW primeiro, uma GS 850, uma GS 1250 para testar, ver como que seria. E começamos a anunciar para locação. Isso assim, nós estamos falando de final de 2020, outubro, novembro de 2020. Ainda estava Uhum. com bastante restrição de pandemia, mas testamos. Acho que foi logo depois, até foi no começo de 2021 já, né, Marcão, que a gente começou a conversar, Foi. tal, né? Eu lembro que acho que foi março ou fevereiro de 2021. Então já tem um ano e meio aí que a gente teve a primeira conversa. E desde então a demanda aumentou. A gente, obviamente, nós compramos mais motos e sempre pensando nisso de a experiência do cliente. Então, a Motax não tem limite de quilometragem, porque pô, o cara quer fazer uma viagem longa, ele não vai ficar contando quilômetro, fazendo conta, putz, vou ter que pagar 1,50. Não, Uhum. quero simplesmente pegar a moto e curtir. A gente leva a moto na casa do cliente, que é outra coisa também. Aqui em São Paulo tem muita gente que pede para a gente entregar a moto fora da cidade de São Paulo. Pô, eu tenho uma casa em Atibaia, vocês entregam a casa lá? Vocês entregam essa moto na minha casa para eu sair para viajar? Entregamos. Estão pensando em ter menos fricção possível para o cliente e tem dado certo, né? As pessoas estão descobrindo cada Uhum. vez mais isso de acesso, né? Você não precisa de ter a posse ali do bem, você precisa de ter acesso, né? Para quando vai usar. E aí vocês perguntaram, né? Em paralelo, eu continuei trabalhando um tempo. Nesse começo, não. Quando nós criamos a Motax, eu fiquei dedicado full time, 100% para Motax mesmo, porque senão não daria para tirar esse negócio, porque contando a história parece que foi muito simples, muito fácil, mas Uhum. empreendedorismo é cheio dos percalços, né? Eu posso falar que eu já Tem sou várias quase, coisas, né? eu já Uhum. sou Eu sei quase o que você passou, porque eu passei é, em 2016 com essa história. Aquilo pois que eu te é. contei lá quando a gente conversou, que quando eu tentei entrar no mercado de locação, existia uma empresa só, que eles faziam lá de trás já, que ele conhecia, acho que os caras em 2009, que é a Boxer Adventure, e eles alugavam dentro das concessionárias, era um negócio meio maluco, assim. E aí Uhum, eles diminuíram, pararam, sei lá, e seguiram outro caminho. Eu entrei em 2016, antes da TRX, antes do cara. O que tinha no mercado era o cara lá do Sul, um ou outro só navegando, mas sempre com essa mesma intenção. Por isso que eu acho que a gente vem dando certo as nossas coisas, muito por conta que eu sempre prezei pela experiência também. Eu acho isso foda, porque quando eu montei a parte de aluguel da Gomotorrad, eu comprei duas motos também, duas GS 1200 na época. Uma Rally e uma exclusiva. uhum, Eu colocava no meu carro ou num caminhão que eu tinha para levar para o cliente, para explicar para o cliente como funcionava a moto. Né? sim. Eu entendo isso que você está falando, porque a galera. Naquela época eu tinha uma dificuldade de vender experiência porque tem um tempo de maturação de mercado. Né? Então você vê, hoje, ainda bem que você prosperou, eu fico feliz pra caramba que eu parei, fui para um outro mercado e você prosperou muito por conta disso, porque eu acho que a Uhum, experiência faz todo sentido. Né? Tipo, o alugar por alugar no Brasil é muito parecido com carro. A galera quer alugar por alugar. E moto não é aluguel por aluguel. Né? É aluguel por experiência.
Eu concordo em gênero, número e Exato. grau. E isso a gente adquire, eu acho que aí vem um pouco do mundo corporativo, né? E da ação de consumidor. Que aí a gente vai aprendendo que a gente quer ter experiência o tempo todo, né? Então, isso é uma coisa também que faz diferença. Né? Exatamente. E eu sempre tentei trazer esse paralelo também, assim, do mundo corporativo, das outras empresas que eu trabalhei, porque, no final das contas, a relação ali é entre pessoas, né? Por mais que seja CNPJ, mas quem lida mesmo na ponta são pessoas. Tem E que a ser, gente... tem até o lado profissional que é importante você pegar a experiência do outro, né? Eu acho que isso é Exato, um fundamental no negócio. exatamente. E o mundo de moto é um pouco paralelo a isso, né? Tipo, profissionalizar é o último ponto. Bastante, eu diria, assim, são poucas, até que agora tem mais, né, mas são poucas empresas, pessoas que pensam no negócio de forma profissional mesmo, né, porque tem muito disso, pô, eu gosto de moto, vou abrir um negócio de moto. Não é bem assim, você sabe muito bem, né, o negócio Sim. tem que parar de pé, né, tem que ser viável. Mas e por que foi demora um com pouquinho, moto? né? Você Demora um teve pouquinho para outras parar de coisas pé. antes ou não? Tive, eu tive essa experiência lá no começo de empreendedorismo com o Tijolo Ecológico, que foi uma Uhum. escola, e depois eu até fiz, cara, um MBA de empreendedorismo. E eu lembro que um professor meu no MBA falou: pô, vocês estão pagando para fazer um MBA de empreendedorismo. A minha sugestão é: tranquem a sua matrícula hoje, vai abrir um CNPJ, use esse dinheiro que você está aqui no MBA para abrir um CNPJ, que vai ser o melhor MBA de empreendedorismo que vocês podem fazer na vida. E ninguém fez isso, né? Todo mundo continuou na aula. Mas aí depois eu tive uma experiência, igual eu comentei que eu sempre gostei dessa parte de investimento, eu tinha 2 amigos também que eram bastante entusiastas desse mundo de investimento também, de bolsa, renda variável, e a gente discutindo bastante, a gente tinha umas reuniões que a gente fazia de brainstorm, de ficar conversando para ver ideias de negócio. E aí surgiu uma ideia de negócio de um software para cálculo de imposto de renda para investidor, que é uma coisa bem chata também, bem complicada de fazer. A gente sentia muito essa dor, porque toda vez que tinha que fazer imposto de renda, pô, era chato pra caramba fazer tudo de investimento, quase ninguém fazia isso certo, quase ninguém mesmo, nem contador sabe fazer isso direito. E aí a gente teve essa ideia, montamos essa plataforma, tal, mas eu posso falar que eu já tive um negócio que falhou, que foi esse daí, porque não foi para frente, a gente não dedicava, eram 3 sócios, nenhum dos 3 sócios podiam dedicar full time, mas aprendi pra caramba também nesse processo. Então acho que quando fala que a gente não falha, né, a gente aprende, isso daí foi bem verdade, aprendi pra caramba, obviamente, né, gastei dinheiro no processo, gostaria de ter tido sucesso, mas no final das contas acho que ainda foi positivo o saldo de ter aprendido. E aí finalmente veio a Motax mesmo. Mas desse outro, só uma pergunta, desse outro, se você tivesse que pegar tipo uma lição, assim, qual que é uma maior lição que você aprende com essas coisas, que é aquela que você fala que nem o MBA de empreendedorismo consegue te ensinar, assim? Cara, acho que a maior lição tem que ter dedicação exclusiva mesmo para o negócio. Você não consegue montar um negócio de sucesso dedicando parte do tempo ou parte do dia só. Principalmente na fase que ainda não tem processo bem estabelecido, que o negócio não está rodando por conta própria, que está descobrindo muita coisa nova ainda. Então, acho que a principal lição foi isso daí, de dedicação mesmo. E outra coisa também, né, que fala-se muito, você tem que buscar aquilo que ama, paixão, isso daí, tipo... Olha lá, Gui, olha lá. O de sempre. A máxima sempre aparece. Aqui a máxima sempre aparece. A gente dá risada, a gente interrompe por 2 motivos. O primeiro motivo é que realmente esse eu acho que é um corte, Gui, dedicação, a galera que empreende no começo não dedica. E segundo, a máxima é trabalhe com o que você gosta, que talvez você possa deixar de gostar do que você gosta, entendeu? Isso é muito verdade, cara. Já teve, eu amo andar de moto, gosto pra caramba, isso é indiscutível. Mas já teve vezes que eu tive que levar moto para cliente pilotando, por exemplo, e falar, putz, cara, nossa, vou ter que pegar essa moto. E motão, assim, GS 1250, tal, que todo mundo é louco para pilotar. Fala, nossa, vou ter que pilotar essa moto, de não querer. Então tem bastante disso também. Isso aí é história de livro de empreendedorismo. Sabemos. Mas depois do software de imposto de renda, você teve
teve mais alguma coisa entre a Motarx ou não? Então, aí Deixa eu fazer nesse uma pergunta do tempo... software, só um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta da Aham. questão do software. Você acha que, na minha percepção, o que você está dizendo é que algo que você monte não só pela dedicação, mas de ser. É uma dor eminente para quem investe isso daí. Mas você acha que você tem trabalhado num super nicho, porque eu acho que isso é um super nicho, né? É muito pequena a fatia de gente que mexe. Se moto e aluguel de moto já é nicho, isso é o nicho do nicho do nicho, né? Porque o perfil de gente que investe, a quantidade. Você acha que isso foi um influenciador de não dar certo também, não? Bom, eu acho que não necessariamente, porque quando a gente montou esse negócio, a gente já tinha uma visão de longo prazo, que apesar de ter em torno de 1,5 milhão de CPFs na bolsa, né, que investem em renda variável, esse número estava crescendo bastante e a gente tinha muito, na época, a ideia de que se a Receita Federal começasse a fiscalizar mesmo imposto de renda de investidor, tanto de gente que ia cair em malha fina e esse serviço ia deixar de ser um nice to have, né, ser bom de ter, passar a ser obrigatório, must have, e aí o negócio ia explodir. Então, daria escala. Mas aí, voltando, eu acho que responde a sua pergunta, Marcão, e a do Gui, em relação ao porquê moto, e fazendo um paralelo com o porquê da época dessa empresa, desse software de cálculo de imposto de renda. Nenhum dos 3 sócios tinha expertise na parte técnica de desenvolvimento de software. Então, a gente teve que contratar um desenvolvedor, uma empresa, para fazer isso daí, ficar escrevendo linha de código ali, e a gente não entendia disso. Já na moto, não. Pô, moto, apesar de o negócio de locação de moto, a moto ser o meio, né? Eu entendo desse mercado, eu entendo da moto em si. Acho que aí tem uma grande diferença também para esse software, porque o software, apesar de ser um negócio super escalável e fácil, o custo fixo depois de um software desse é muito baixo. É basicamente esqueci o nome Manter. do... manter Uhum. a Manutenção. nuvem e a Sim. manutenção dele, exatamente. A infraestrutura do negócio. Isso, exatamente, a infraestrutura que isso é necessária. Mas nenhum dos 3 sócios, além de não dedicar full time, não tinha expertise nisso mesmo. A gente sempre ia ficar na mão do desenvolvedor e foi o que aconteceu. E essa ideia tá no papel ainda, não? Vocês já descartaram? Vocês só engavetaram? Tá engavetada, assim, a linha de código, ela não é bem uma patente, né, mas ela tem uma, como que chama? Esqueci o Propriedade nome. intelectual por trás, não é? Propriedade intelectual, exatamente, É. era essa palavra que eu estava buscando. Então, é nosso ainda, mas o CNPJ, por exemplo, a gente já cancelou, tal, então não tá engavetada, acho que a gente não desengaveta isso É mais, um não. bom momento, né, para você falar esse tipo de coisa, porque hoje a galera vem falando muito sobre isso, né? Hoje o TikTok moderno tá falando o tempo todo, os caras estão aí vendendo à torta de jeito curso de investimento, curso não sei o quê, e só faz para você entrar, né? Tipo, a hora que você tem que chegar na dor, ninguém tá falando da dor ainda, né? Então acho que de Exatamente. repente, né? Você pode É, desengavetar esse negócio aí. O desenvolver sempre é ruim, né, bicho? Você tem que arrumar um sócio para desenvolver. Tem que ter um cara que seja Uhum. sócio. Tem jeito. é, tem que ter um sócio com expertise e dedicar também. Acho que Sim. não adianta. Isso daí, se não tiver dedicação ali, o negócio. Se não, mais do que dedicação até, né? Perseverança. Porque no começo os motivos para desistir são muito grandes, né? Maiores até do que os para continuar. Mas se a gente não tentar mesmo por um tempo aí perseverar, nunca vai saber se está certo, né? Mas você vê esse tipo, que isso eu acho que é um ponto importante, né? Tipo, muitas vezes a maioria das pessoas, quando elas estão procurando algum negócio para empreender, elas têm a tendência em pegar negócios que ela tem uma expertise, pelo menos um pouco, né? Mas muitas vezes também a gente vai em coisas que a gente tem dificuldade, né? Tipo, não dificuldade, mas que nem você falou, que a gente sente a dor, assim, na prática mesmo, né? Tipo, que nem fazer imposto de renda, que é um saco, assim. Então, um negócio que talvez seja importante até para o pessoal aí, né? Tipo, outra lição é tipo o negócio das expertises, principalmente de sócios, né? Que talvez é interessante mesmo. O negócio de, Exatamente. tipo, alguém que seja focado mais naquilo, que entende mais daquilo dentro, para não ter que ficar
pagando, ou mesmo quando se for pagar o desenvolvedor, é alguém que realmente entende do que o desenvolvedor está fazendo, né? Que isso, de vez em quando, você não tem a mínima ideia do que o cara está fazendo. Tem que ter perfis complementares também. Por mais que seja Uhum. ótimo, excelente você trabalhar com pessoas que são similares, né? Pô, é muito fácil você conversar com gente que pensa a mesma coisa. Mas acho que perfil para a sociedade, assim, tem que ter uma complementariedade, sim, de completar onde o outro tem alguns gaps. Então, acho que isso é importante. Né? Mas depois dessa, teve alguma outra empresa ou não? Ou foi direto ou foi para Motarx? Não, aí tô Ele é direto novão, né, Gui? com a Eu sei, mas Motarx. o cara foi Novão, para a porra. faculdade com 16, então. Novão, cara. Eu tô impressionado aqui já tô aquele jeito. Assim, meu Deus do céu, o cara tem 30 anos que já tá, rodou pra caramba já. Mas nesse meio tempo também, depois que eu montei a Motarx, eu tive uma experiência num período, essa história até é legal também, acho que se for ver, a gente tem muita influência do que a gente é hoje pelas coisas que passaram, né? Nessa época que eu estava fazendo esse MBA, eu comecei a interessar muito por esse mundo de tecnologia, startup, inovação. Pô, você vê as empresas aí, empresa unicórnio com $1 bilhão, deve ter alguma coisa legal nisso, né? Então, eu quis trabalhar com startup e, na época, estava lançando, foi aquela época da febre dos patinetes aqui no Brasil, patinete elétrico. E eu tinha alguns amigos que estavam no time de fundadores, né, dessa empresa aqui. Então, conversando com eles sobre a empresa, como que estava, tal, eu achei interessante, eu achei legal. E nessa época eu estava trabalhando numa empresa francesa que chama Eramet. Eu trabalhava na área comercial, vendendo aço, então vendia aço para a Embraer, para a indústria de aço, para Taurus. Era até bem legal, viajei o mundo inteiro nesse trabalho. Mas eu quis mudar para startup. E aí, esse meu amigo que trabalhava nessa empresa me convidou para trabalhar com a Grow, né, que é a empresa aí de Green mais Yellow, dos patinetes, para lançar operação lá no Sul. Foi quando eu mudei para Florianópolis. Então, foi legal, foi uma puta experiência também, porque eu falo que foi praticamente empreender com o dinheiro dos outros, porque estava começando do zero também, então tinha que construir processo de tudo mesmo, definir estratégia. Isso foi bem legal. Passei muito pouco tempo lá em Floripa e por essa mesma empresa ainda. Né? Infelizmente. Infelizmente, não deu nem para aproveitar o verão de Florianópolis. Peguei só a época de chuva lá. Caramba. Então, não Quanto curti. tempo você ficou? Fiquei 2 meses só morando lá. E foi engraçado, cara, porque nesses 2 meses eu estava no Airbnb. No dia que a minha mudança chegou, minha mudança foi de São Paulo, né, para Floripa. Quando a mudança chegou, eu tive uma reunião que mudou toda a estratégia da empresa e eu ia para Belo Horizonte. E aí, tipo, a minha mudança, cara, o mesmo caminhão que chegou em Floripa levou minha mudança para BH. Então, em 2000 nem tira, deixa as coisas aí dentro. Exatamente isso, nem tira, já volta direto. Isso foi em 2018. E aí, mudei para BH, fiquei morando lá em BH 1 ano e pouquinho, nessa mesma empresa ainda, cuidando da operação dos patinetes lá. Foi uma escola, realmente, aprendi pra caramba, um monte de coisa. E comecei a aprofundar e gostar mais desse mundo de mobilidade. Para quem mora em São Paulo, para quem já veio em São Paulo, sabe o quanto que é frustrante e até revoltante você ficar preso 2 horas dentro de um carro, num trânsito. Tanto que eu sempre gostei de moto aqui em São Paulo por causa disso, né? Apesar de ser perigoso, mas a agilidade que te dá para transportar, porra, excelente. E trabalhando com mobilidade, eu comecei a gostar bastante desse mundo de mobilidade mesmo. Acho que tem 3 grandes problemas da vida moderna aí, né? Que é a saúde pública, segurança e mobilidade. A gente conseguindo resolver ou melhorar esses 3 problemas aí, a nossa qualidade de vida vai lá em cima, né? E aí, quando eu saí dessa empresa, foi quando eu fundei a Motarx, e depois eu voltei para o mercado de trabalho, trabalhando em operações na Uber. E até outra história engraçada também, porque quando eu falo com as pessoas que trabalham na Uber, eu falo, pô, você é motorista da Uber? Não sou motorista da Uber, não. Eu não sei. Nas horas vagas eu sou. Porque eu tenho experiência. As pessoas às vezes nem imaginam, né, que existe uma empresa mesmo robusta tal por trás de um aplicativo que você simplesmente pede ali e faz uma viagem para o aplicativo. Então eu trabalho nessa parte de operações também hoje da Uber na América Latina, e é uma coisa que eu faço em paralelo hoje em dia também com a Motarx. Então eu brinco que agora tem eu esses sei porque 2 vocês empregos. demoram para me atender, entendeu?
Uma Não, reclamação que isso, no pô. ar aqui, ó. Reclamação A, no ar, no ar, no ar, no ar. a gente responde rápido pra caramba, Marcão. Você conhece aquele comediante, o Renato Albani? Sim, eu já vi alguns vídeos dele. Se você for num show dele e te perguntarem que você nunca pode falar que você Não, é Uber, porque senão o cara já fala que todo engenheiro trabalha na Uber, mas como motorista, até você explicar que não é motorista, o cara vai. Todo eu show vou. dele tem piada disso. Todo show dele Tem, tem. Ah, você é Ô, tem. engenheiro? Ah, é Uber então? ô, Igor, me fala uma coisa aí, cara. Por que você acha que os patinetes não Ah, deram certo? Cara, Porque assim, ó, acho que. a startup é um negócio bem legal mesmo, né? Tipo, eu acho puta É. do caralho. Os unicórnios, a galera injeta um monte de milhão. Eu acho que os caras estão muito mais preocupados em comprar o que gerou aquilo de informação do que o serviço em si. Essa é a minha sensação. Porque, Uhum. cara, não faz sentido o negócio de uma hora para outra sair do 0 ao 100, depois do 100 ao 0, um quinto do tempo, né? Então, por que você acha que não rolou? Você que viveu esse mundo aí, já Eu que a gente acho está que falando de mobilidade. nunca é um fator só, né? Acho que é uma soma, né? Tem vários fatores para isso. E no caso do patinete, que é a micromobilidade, eu acho que faz muito sentido isso, que é o last mile, né? Aquela última milha ali. Então a pessoa, ela trabalha, por exemplo, ela pega um metrô ou pega um ônibus, mas o metrô ou ônibus não vai estar na porta da casa dela. Então, para ela fazer esse último trecho até chegar, eu acho que faz muito sentido micromobilidade. E aí pode ser patinete elétrico, pode ser bicicleta, tem várias formas, né, disso ser feito. Que nenhuma deu Mas certo em São Paulo efetivo, né? então, e acho que um dos motivos é esse, porque as pessoas usavam muito como recreação, como lazer. Ela uhum. não entrou na rotina das pessoas a micromobilidade como uma forma confiável de fazer esse último trecho, né, o last mile, então o último quilômetro e meio do transporte diário. Acho que esse é um dos fatores. No caso específico de patinete e bicicleta para Brasil, e até uma coisa triste de falar, não tenho orgulho nenhum de falar isso, questão de vandalismo, tem Ah, não tenho bastante. dúvida. Né? Então, eu lembro quando eu trabalhei lá em Belo Horizonte, a gente buscava bicicleta e patinete dentro do rio, toda vez. O pessoal pega e joga de sacanagem mesmo, sabe? Uma coisa que poderia ser Isso é boa fogo, para né, todo cara? Isso mundo. é fogo demais. Educação, né, amigo? Não Uhum. tem que É. Tanto que, assim, hoje, você vai na França, ainda tem patinete elétrico, você consegue alugar. Vai na Espanha, tem. Alguns países, principalmente na Europa, você ainda consegue alugar patinete elétrico e usar tal. Então, no Brasil, foi esse fator de não usar como meio de transporte mesmo, questão do vandalismo. E isso de startup, Marcão, eu aprendi também, assim, acho que dinheiro demais também, em alguns aspectos, faz mal para um negócio. Porque no começo de uma empresa, por exemplo, quando você tem o capital restrito ali, você vai fazer tudo para otimizar. Você quer É otimizar isso. suas margens, você quer reduzir Você não consegue custo. esbanjar, né? Exatamente. Agora, quando você tem dinheiro infinito, pô, para que você vai otimizar algo que você pode gastar ali? Então, acho que tem um pouco disso, né? Eu gosto É bastante o, papa, desse. é o filho paparicado da mamãe que ganha um monte de dinheiro, faz o que quer, porque pode ter sucesso ou não, né? Mas vai que dá, né? Não vai Exato, fazer falta. exatamente. E esse escala a qualquer custo, né? Tem que crescer, tem que crescer, tem que ter milhões de usuários, milhões de. Enfim. E no final das contas, a conta mesmo não fecha ali. Então, acho Eu que não sei se você são pode alguns falar disso, fatores. até aproveitando. A Uber ainda sofre um pouco com isso, né? Com a questão de escala, de volume, de valor, de É, tipo de estar no mercado. Assim, o que se conversa com as pessoas do meio de empresariado é que eles ainda não zerou a conta. Né? A conta não é zero isso ainda. eu realmente não posso comentar, Marcão. Isso aí é algo que não Entendi. Não. posso falar Tentei, mesmo. né? Assim funciona. Não, só, obviamente você fala o que você quer, mas assim, o que você pode falar, a gente entende, assim, eu até comentei esses dias, eu fui no evento de lançamento da R18, da BMW, na terça-feira, Uhum. e eu fui de Uber Black, que era um pouco mais caro, que é um pouco mais caro do que o Uber X que a gente estava acostumado. A gente teve uma perda, uma defasagem de Uber X, não é uma reclamação, mas é uma constatação absurda, assim, os caras perderam qualidade do carro animalmente, assim, né? Tipo, você percebe que o cara tá ali caçando cavaco mesmo, tentando arrumar alguma coisa pra fazer para ganhar uma grana,
e o carro tá, tipo, o usuário, aquela experiência toda que o Uber construiu, hoje, não existe. Não existe, assim, isso eu como usuário, assim, né? Não vou nem, não tento nem o mérito que você trabalha lá ou não é nem isso. Mas assim, Sim. eu digo muito por conta de ter sido um unicórnio, por conta de ter sido uma empresa que investiu milhões, de ter sido um negócio que pegou fortemente, que acho que isso movimentou o mercado de mobilidade no Brasil muito. Né? Eu acho que esse foi um divisor de águas, inclusive acho que para a entrada dos patinetes, para a entrada das bicicletas, para a entrada desses outros meios que vieram através de aplicativo, que até outro dia, sou da minha mãe, eu vi o Waze me oferecendo R$16 para eu passar a pegar uma pessoa para levar para outro lugar. Uhum. Eu não sei se isso não foi divulgado, não sei como é que tá Ah, isso. o do Waze eu vi, cara, que aparece do nada, mas eu nem sabia que tava. Então, é uma carona. Eu não fiquei sabendo, eu só fiquei meio sabendo porque eu olhei o aplicativo assim. E o eu engraçado nem é que foi uma vez que eu tava de moto até. Eu falei, o que eu vou fazer? Pegar alguém aqui de moto e. Como você não colocou, acho que lá no Waze que você tava de moto, ele, meu, tipo, eu Não, falei, mas uma vez eu peguei ele quando eu tava no modo moto, porque eu só ando no modo moto, cara. Eu cheguei e falei, que é isso aqui? Como é que eu vou pegar alguém, mano? Virou mototáxi agora o negócio do Eu Waze. só ando no Waze com moto também, pra mim nunca apareceu, não. Não, mas parece. Parece, ó, eu tava indo da minha casa da minha mãe para casa de algum lugar que não era que eu conheço, assim, e eu queria alternativa de caminho. Aí me ofereceu R$16, R$18 para eu passar, pegar uma pessoa que estava indo para um caminho perto do meu. Eu nem E imaginava. daí, e daí fala, né, o tanto que é de. O tanto que vai desviar do seu caminho e etc, essas Tipo, coisas assim. meio que é um carona, né? Tipo, um É. aplicativo carona. Mas enfim, não vamos falar mais de Uber, vou deixar você de boa, tá? Beleza? Vamos falar de moto, que é melhor. Mas Tranquilo, deixa eu te tranquilo. perguntar uma coisa, porque a gente fala muito desse negócio de, principalmente de alugar, que de vez em quando tem aqueles, de vez em quando não, você pega muitas carinhas que tipo, vai alugar o carro e o cara não tá nem aí, né, tipo, com o jeito que anda, com essas coisas, você vê que o cara que faz isso, o cara que aluga a moto é um público diferente, que tipo, tá mais preocupado, essas coisas assim, com a integridade geral, assim, sabe? Olha, para esse tipo de moto de alta cilindrada e até o público que grande parte que a gente atende, eu acho que sim, eles estão mais preocupados. Assim, isso é até uma grata surpresa. A gente tem motos que tem relação, né, que não é cardan, então tem corrente, coroa, peão ali, e tem cliente que às vezes lubrifica com, tipo, ele mesmo, por conta própria. Ele fala, pô, viajei e tal, mas eu passei o spray, ou passei ele pergunta se pode passar. Então, assim, tem esse cuidado. Já teve cliente que, apesar da gente não cobrar a lavagem, né, ele pode entregar a moto suja, entregou a moto, assim, impecável de limpeza pra gente. Falou, não, pô, eu gosto da moto, eu gosto de limpar, tá? Então eu limpei a moto na minha garagem. O cara limpou na garagem dele. Então isso tem. Ele alugou porque tava com saudade de lavar. É isso. Olha um novo negócio aí, empresta a moto só pro cara lavar. Tá com saudade de lavar, tô aqui. Não, em compartilhamento acontece isso também, viu, Igor? A gente também na Farride, a gente entrega a moto pro cliente, a gente lava. E no nosso caso, tem cliente que ele leva para lavar, ele acompanha. E não precisa, mas os caras fazem. É curtição Sim. mesmo. É que de vez em quando é parte do ritual, assim, né, da pessoa, assim, até, né, tipo, eu ando de moto, depois a partezinha ali do relax. Cara, tem gente que acha relaxante, assim, lavar a moto, né? A minha é suja pra caramba, não tem jeito. Eu também E não às vezes lavo. até para ficar com a moto mais bonita ali, né, enquanto tá andando, tá, quero ficar com a moto mais apresentável. Então isso tem. Quando Qual... vocês resolveram montar, vamos montar a Motarx, qual foi o teu objetivo principal? Porque assim, eu lembro que você falou já que a questão de serviço, de proporcionar serviço, mas a gente sabe que o dia a dia tem os tombos, né? O moto ela tem duas rodas, né? Então a gente sabe. Eu presenciei muitas situações. De novo, fica à vontade se você quiser falar ou não. Sim. Mas eu presenciei muita situação. O cara fala: eu deixei a moto tombar de lado, mas só foi uma quedinha de nada. E aí não quer pagar as peças que estavam em contrato que tem que pagar. Isso você também teve essa surpresa, igual eu tive?
Tem, Marcão, é moto, né? Moto, a física não deixa, cara, não tem como. Se tem uma lei que todo mundo segue, é física, né? Uma moto, Uhum. uma hora ou outra, vai cair. Mas a gente sempre pensando na experiência do cliente é o mais transparente possível, desde o momento da entrega. Então, a gente explica, né, porque ele tem que deixar uma pré-autorização ali no cartão de Uhum. crédito, que é o teto de gastos dele, caso aconteça algum dano na moto. E a gente fala, pô, caiu, tombou com a moto, uma moto dessa, as peças não são baratas, né? Um retrovisor, no mínimo, aí 450, R$ 500. Então, a gente explica isso para os clientes e o que a gente faz, até para garantir que as motos vão ser entregadas, porque a gente sempre entrega a moto em excelentes condições, porque o cara que aluga uma moto dessa, ele não quer pegar uma moto toda arranhada, toda Não, os caras quebrada. perguntam para mim, a moto é zero? Eu falo, não, a moto não é zero, uma moto é nova, não é zero. Os caras devem Exatamente. ter a sensação de estarem comprando uma moto zero na concessionária, né? Uhum. Às vezes até acontece quando a gente compra moto zero, pô, entrega para um primeiro cliente, o cara pega a moto zero, mas não, isso é exceção. A moto, ela tem a quilometragem dela, mas é uma moto muito bem cuidada. Então, para garantir que a moto vai continuar sendo muito bem cuidada, quando tem qualquer tipo de dano, o que mais acontece com moto Big Trail é tombar. Então, o pessoal tomba praticamente parado. E tombo parado, pô, não quebra a moto inteira, né? Danifica algumas partes que a gente já até sabe quais são as partes que danificam. Então, quando é passível de arrumar, pô, um protetor de motor, às vezes dá para arrumar ele, lixa, pinta, fica legal, igual novo, e é muito mais barato para o cliente. Tem peça que não dá, você não consegue pintar um protetor de mão de plástico, vai ficar horrível, então tem que Não. trocar. Então, assim, a gente tenta contornar essa situação que é chata, ninguém gosta de cair com a moto, a gente como empresa não gosta que isso aconteça, o cliente também não gosta, né? Acaba que Sim. pode comprometer a experiência dele. Uhum. Mas a gente sempre tenta fazer assim da forma mais transparente possível e mostrar tudo que a gente está trocando. Tem cliente, por exemplo, que já pediu para ficar com as peças. A gente, beleza, pode ficar, porque a gente vai descartar essas Cara, peças. vou te contar minha primeira locação. Uhum. As duas motos zero, 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 zero. Nossa. Zero. Descarreguei na casa do cara de caminhão as duas motos, entreguei as duas motos pro cara. Bicho, a moto me volta. Os caras subiram a Serra de Cunha. O cara acertou uma pedra, acertou o coletor, zoou o protetor de mão, zoou o protetor de tanque, zoou o retrovisor. Cara, no final das contas, o cara te gastou uns 15 pau para arrumar a moto. Juro por Deus. E no final das contas, ele falou assim: ah, mas eu quero minhas peças. Eu falei: não tem problema nenhum, tá aqui suas peças. Ó. Tá? Eu dei as peças para ele, ele trocou. Mas eu sempre. Uma das coisas até que me chama a atenção, e eu não sei se você passa por isso, mas que me chama a atenção, todas as vezes que eu tive algum problema de cobrar sobre algo que aconteceu, que está em contrato para cobrar, o cliente olhava para mim e falava assim: não, mas você está me cobrando à toa e a culpa é sua, e nunca mais voltou. Eu tenho muito essa. Eu tive muito isso, eu vi muito acontecer isso comigo, muito. Uhum. E eu aluguei muito para gringo pior ainda. O gringo, além de tudo, ele tinha uma arrogância de tipo, eu tô aqui, eu faço o que eu quiser. Eu aluguei uma vez uma moto com um francês, o cara foi para Campos de Jordão de capacete coquinho, óculos de bike, derrubou a moto, voltou no horário que não tinha combinado, não sei, enfim. Assim, sendo bem sincero para você, assim, uma das coisas que me desanimou, como foi um desbravador de mercado praticamente, Uhum. além da entrada, obviamente, de mais gente, com mais poder de front do que eu tinha, e que não e prezava pelo preço, que não é o fato de hoje, mas antigamente, pra você ter ideia, lá em 2016, eu cobrava o preço de diária que vocês cobram hoje, com o Uhum. mesmo nível de serviço. O cara chegou com metade do preço, imbatível. Não tinha nem o que fazer. Então, eu acabei. O mercado novo, embrionário, estava começando, acabei sendo engolido por ele e falei: é melhor alugar do cara que eu tenho os meus clientes, o atendimento é meu, a base é minha, os caras gostam do meu atendimento. Pô, não muda preço, não muda nada. Mas o que você. Isso mudou hoje? Cara, isso vai muito do perfil da pessoa, né? Existem clientes e clientes, mas como a gente é muito voltado na experiência do cliente,
no término da locação, para todos eles, a gente via aquela pesquisa de NPS, né? Igual a gente recebe de companhia aérea lá, de 0 a 10, o quanto você recomenda a Motarx para um amigo ou familiar. Justamente para ver como que foi a experiência, né? Porque aquilo que a gente recomenda é o que a gente gosta, né? E a gente manda essa pesquisa, inclusive, depois das quedas. Para quem caiu, a gente manda a pesquisa da mesma forma para avaliar. E assim, como a gente tem um processo transparente ao máximo, e tenta, de fato mesmo, a gente não tem lucro com queda de cliente. A queda é simplesmente para cobrir os custos É que nós prejuízo a tivemos. queda, né? Exatamente, Você fica com a moto exatamente. parada. É. Então, a gente tem até um índice de satisfação alto e o melhor elogio são aqueles que voltam. Então, a gente já teve vários clientes que tombaram com a moto, caiu, gastou e o cara alugou de novo. Porque é até uma coisa que a gente fala. Se fosse a sua moto, você cair e quebrou um retrovisor, você vai trocar o retrovisor. Então, assim, isso não é Uhum. porque é uma moto alugada ou não. É algo que você gastaria de toda forma. Então, assim, tem alguns que compreendem melhor, mas é assim, vai do perfil de pessoa, né? Existem pessoas e pessoas. Tem cara que tenta esconder. Ele chega, entrega a moto, fica caladinho, não fala nada, e a gente percebe, não tem jeito, né? É feito um checklist bem criterioso na entrega e na devolução, vai saber que caiu. Tem Vocês têm um cara que sistema de antes checklist, não? é por fotos, então a gente tem um registro de fotos tanto na entrega quanto na devolução, mas o checklist mesmo é um documento que o cliente assina, o cliente e o funcionário da Motax que entrega Ó, a moto. aí embaixo tem o nome aí, ó. CR Mob. Pode baixar lá para vocês verem, testar. É de graça. É de checklist? É de checklist de especializado em. A gente usa na Forride, que é do Gustavo, do meu Uhum. sócio, e a gente recomenda para vocês usarem, para você testar. Que tem tudo Ah, isso aí. legal. E além disso, Boa. você consegue controlar a manutenção da moto. Tem um dashboard fudido da internet. Você consegue controlar a manutenção que você fez, que você vai fazer. Tipo, enfim, dá uma olhada lá que faz sentido. A gente oferece, é gratuito mesmo. Testa Boa. lá. Aí Vou olhar. ainda se sua frota já está com um número bom de motos aí, de fluxo de moto, é interessante você ter algo mais automatizado. O cliente também assina no final, ele recebe Uhum. por e-mail, você manda para ele por e-mail o checklist todo que você fez, ele recebe um documento oficial e tal. É bem interessante. Tem a Legal. versão free, depois tem as versões que você paga aquelas coisas de software, né? Paga Sim. pouco É o... dinheiro por mês, se você precisar de muito volume, enfim. Mas isso aí Uhum. pode testar que funciona. Se você precisar, você me fala, eu falo para ele abrir um. Gustavo, tá me ouvindo aí, ó? Vamos abrir um perfil para O eles diretor. aqui. É. Parceria é isso. Aí a gente faz uma parceria aí e boa. Boa. Que é o que a gente é o que a gente usa na Farhide desde o começo, funciona super bem. Uhum. Cara, e quais são, tipo, você enxerga desse mercado de moto aí? Não só de aluguel, no geral. Como você está vendo esse momento que a gente está passando aí no mercado? Olha, acho que tem melhorado, tem muita coisa. A gente ainda tem que evoluir em muita coisa, mas esse tipo de fórum, assim, das pessoas conversarem sobre isso, igual eu fui no Festival Duas Rodas que teve há pouco tempo agora lá em Interlagos, então foi lá até que eu encontrei com um monte de gente que eu só conhecia virtualmente, então é bom ver que a gente está tendo um pouco mais disso de forma mais profissional, Uhum. que foi até algo que a gente conversou bastante, né, Marcão, lá no começo, que esse mundo, principalmente duas rodas, não só esporte a motor de carro, mas até de moto mesmo, tem muito pouco profissionalismo, né? As pessoas às vezes fazem as coisas muito sem uma estrutura, sem processo mesmo. Informabilidade, né? Assim, tem muito. Exatamente, Informal total. é É. muito informal. Mas eu vejo que está mudando até em alguns aspectos. É de forma lenta, gradual, mas está mudando. E de certa forma é bom porque tem oportunidade, né? Porque se já tivesse tudo rodando lindo, maravilhoso, tem menos oportunidade, né? Então, quando você tem muito mato alto ali para cortar, acaba que tem as oportunidades Eu também. vejo, eu sou assim, uma das coisas que me faz olhar o mercado de locação e acompanhar, porque eu acabo acompanhando todos os players pelo fato de eu ter construído, ter virado só um agenciador. Uhum, O que eu entendo é que as diferenças são duas, mas não é só para o mercado de locação, é para o mercado de moto, é atendimento e nível de serviço. A galera está começando a entender que tem que
qualificar o teu serviço para você manter o teu cliente. Porque tem que estar entrando mais gente do que tinha antigamente. Antigamente é exatamente isso que você está falando, né? Eu pego lá uma foto de 2016 e fico pensando, quando eu vi teu escopo de trabalho, eu falei, puta, legal pra caramba, porque eu me enxerguei depois de um tempo, fazendo a questão de serviço, prezando pelo serviço, prezando pela qualidade, até estreitar relacionamento com o cliente, mas ao mesmo tempo tem gente no mercado que tá aí, ó. Vai, toma, vai no fluxo, vai no fluxo. E não é só do tamanho das motos grandes, né? Porque eu acho que quando a gente fala de locação no mercado de moto em si, você tem motos pequenas que ganham um volume gigantesco. Eu não sei se você deve receber inúmeras ligações de cara querendo moto pequena, né? Sim. Eu tenho demanda o tempo todo para semana, toda semana o cara querendo alugar CG para fazer trabalho de dia a dia. Virou um mercado gigantesco, né? Tem bastante. É uma coisa que eu penso bastante e converso bastante com meus sócios também, é justamente isso, de relação à escala. Né? Porque é difícil você dar escala para atendimento personalizado, porque no fim é isso, né? Assim, a pessoa tem um atendimento ali customizado, a gente adequa todo o atendimento. Claro que existem os processos que não são tão flexíveis assim, mas a conversa, por exemplo, a gente adequa ao perfil do público, né? Isso para ganhar escala é difícil. Mas aí tem exemplos legais disso daí. Pô, o Nubank, por exemplo, eles ganharam escala e tem uma diferença brutal no atendimento dos outros bancos e mesmo assim não perderam a qualidade de atendimento. Então, atendimento quando você precisa de resolver algum problema é muito bom ainda, apesar de ter milhões de clientes. Então, é uma preocupação nossa de como escalar e crescer mais para atingir mais pessoas. E em relação à moto pequena, sim, a gente recebe bastante ligação, é um público completamente diferente e até engraçado, né? Porque normalmente, quando é ligação mesmo, no telefone, é o pessoal querendo alugar moto pequena. Mas quando mandam ou WhatsApp, ou e-mail, ou fazem reserva pelo site, aí realmente o cliente mesmo quer alugar a moto grande. Então já tem essa distinção, e até do canal que eles chegam mesmo. E é um público muito diferente, né? Acho que o pessoal que está alugando moto pequena agora, eu tenho bastante contato com a ABLA, que é a Associação Brasileira de Locadora de Automóvel, e cresceu muito o número de motos alugadas. Claro, são motos pequenas, né? Aquelas verdinhas, né? A Top 100, exatamente. Mas por quê? Eles Mob, pegaram... né? Chama Motu, daquelas Motu, motinhas. isso, Motu. Isso. Quase o nome do óleo, né? Só que tem um L no final. Pronúncia é a mesma, né? Pronúncia você nem sabe a diferença. Exatamente. Mas eles pegaram um nicho aí de mercado que é aquele cara que não tem acesso a crédito. Então ele vai na concessionária, ele não consegue comprar uma moto. Ele tem nome sujo, ele não tem dinheiro, mas ele consegue alugar na Motu. Então, pô, tem milhões de entregadores aí hoje. Você vê essas motinhas na cidade aí, é tudo motinha da Motu, né? Tá alugando pra caramba. E de certa forma, isso é bom para o mercado como um todo, né? Porque as pessoas começam a ver que existem outras possibilidades de ter acesso. O cara não precisa comprar, ele pode compartilhar a moto igual na ForRide. Pô, se eu uso a moto uma vez por semana, para que eu vou ter uma moto de 100 mil parada na minha garagem? Eu preciso de ter acesso a ela, não preciso de ter o bem parado ali na minha garagem. As pessoas vão descobrindo isso, né? Os perfis de motociclista, até para gente que mexe com isso, que a gente que tem a desconstrução já mais ou menos encaminhada, mas quando chega uma moto com problema, dá uma dorzinha, né? A gente não tem o desvínculo total, né? Tipo aquele desvínculo, não. Moto de locação, não. Quando chega com uma quedinha, quando chega com um arranhado, você fala, puta, você dá aquela dor da propriedade ainda. A gente sabe disso, né? Não é uma. Não é, a moto aí não dá para ser. Não é igual o carro, com aquele desvínculo total quando você faz locação. A moto ainda tem aquele. Dá aquela. Meu Deus, por que aconteceu, né? É verdade isso? Você contou da primeira queda, né, que você teve lá atrás quando alugava a moto. As primeiras quedas também na Motax, cara, nossa, eu ficava chateado, que era como se fosse uma moto minha mesmo. Eu demorei a desvincular, assim, falar, não, isso é um ativo da empresa, isso não é a minha moto. Eu tenho a minha moto aqui, que de certa forma eu tenho ciúme dela, mas a moto da empresa não, aquilo ali é um ativo, eu não posso ter ciúme. Mas no começo, hoje em dia, acho que já é muito menos, tá? Bem menos mesmo. Mas no começo eu tinha essa dorzinha, você fala, putz, cara, o cara caiu com a moto novinha, quebrou um protetor de mão, nossa, arranhou. Mas realmente é difícil, cara, de desvincular, assim. E dessas daí, você tem alguma história, assim, meio inusitada que você lembra, assim, que você fala, putz, cara?
Não precisa nem ser de queda, mas história diferente, assim, dessa experiência de alugar moto, assim. Nossa, cara, já aconteceu tanta coisa diferente, engraçada, mas deixa eu pensar em alguma mais inusitada aqui. Bom, acho que tem alguns perrengues, na verdade, do lado de cá, né? Mais pensando no lado do Uhum. empreendedor. Lá no começo, quando a gente tinha É esse poucas mesmo, manda bala, é motos, isso que a gente quer saber. e aí, pô, a gente precisava de alugar a moto, né? Porque é onde que entra a receita, onde que entra o dinheiro na empresa ali, é aluguel de moto. E aí, no começo, a gente se desdobrava, desmembrava, fazia tudo possível para alugar a moto. E aí tinha uma GS 1250 que ela chegava num dia às 6 horas da tarde e ela estava alugada no dia seguinte, 8 horas da manhã. E a moto chegou suja pra caramba, cara. E na época eu e meu sócio falei, putz, eu e meu sócio, né? A moto suja pra caramba, tá alugada amanhã de manhã, como é que a gente faz, cara? Saímos com a moto na carretinha, procurando lugar para lavar e não achava nem posto de gasolina. E isso, era domingo, ela saía na segunda. Era domingo que ela chegou e saía na segunda. Uhum. E a sogra dele mora em São Paulo, na Vila Matilde, na Zona Leste, ela mora em casa, porque a gente mora em apartamento, né? Falou, cara, vamos levar a moto para lá e vamos lavar a moto, nós dois. E aí, assim, 10 horas da noite, eu e meu sócio lavando moto, frio pra caramba, no escuro, porque tava na garagem e tal, mas não tinha tanta iluminação nem nada, mas ficamos lavando moto até 1 hora da manhã, para no outro dia acordar cedo e entregar a moto. Então, assim, tem vários perrengues também, que o cliente, na hora que ele recebeu a moto limpinha lá, novinha e tal, ele não fazia ideia, né, do que a gente tinha feito antes. Mas Sim. por trás, nos bastidores, já teve O pior é se você tivesse bastante. feito tudo isso, na hora que você acorda de manhã, faltou metade da moto suja. Porque lavar a É, moto à noite é não, péssimo, né? e o pior é que fica, sempre fica, né, aqueles gatos ali, né, uma Tem, marquinha ou outra que a gente foi tirando na hora de entregar mesmo. eu sei porque a gente faz isso também aqui, então eu sei como que é esse negócio de chegar à noite em casa e lavar a moto para entregar no outro dia de manhã. Né? Tipo, a moto sai de São Paulo limpinha, vem eu trago para cá para Campinas, para base de Campinas, quando chega aqui tá tudo sujo, tem que lavar de novo. Aí é foda. Aí tem todo um Exato. trabalho para fazer. Não tem jeito, mas tem que entregar direito, né? Porque eu acho que esse é o ponto do serviço, né? Eu acho que esse é Sim, é. trabalhar como serviço. Porque, assim, sei o que você pensa. Hoje eu penso muito que o business principal nosso não é a moto em si. Né? A moto ele é só parte. E o cara que está locando, o cara escolhe, não tem essa, tem essa, tem essa, ele vai. Mas o Uhum. serviço vai fazer diferença para a segunda, para a recompra. Né? Que eu Sim, acho que esse é o total, ponto. Né? O valor total. agregado vai fazer o sentido da recompra. Né? Exatamente, é a experiência como um todo. A gente já teve caso, por exemplo, de entregar a moto e a gente faz uma entrega técnica, né? Porque vocês sabem, né, essas motos têm muito recurso de tecnologia. Pô, é piloto automático, você consegue hoje emparelhar o celular com ela, tem um monte de coisa. Então a gente sempre explica para os clientes esse recurso, né? Para o cara conseguir usar mesmo a moto ao máximo ali e ter uma experiência legal. E teve uma vez que a gente foi entregar para dois amigos que iam sair juntos, só que um Uhum. tinha a GS 1250 dele e a gente foi levar uma outra, né, para esse cara que alugou com a gente. E na hora que a gente estava fazendo a entrega técnica, o cara que tinha a moto, o dono da moto, Não ficou sabia. aprendendo, ele não sabia, cara. Ele não sabia os recursos que a moto. Ele falou, pô, não sabia que minha moto tinha isso. Caramba, eu consigo. Ela tem assistente de partida em rampa. Eu falei, tem, cara, essa moto sua já é no 259, tá? Ela tem. Como é que configura? Tipo, foi ensinando o cara, porque o dono da moto não conhecia. Então, tem umas coisas legais assim também. E se vocês É, pegam muito cara que, tipo, ele já tem moto, mas ele tá alugando a moto de vocês? Isso acontece com frequência? Acontece bastante até. Muitas vezes para estilos diferentes, né? Então aquele cara que tem uma moto Speed e quer alugar uma moto Big Trail, ou o cara que tem uma Harley e quer alugar uma Big Trail. Uhum. Agora a gente está com Harley na frota também, tem cliente que quer experimentar, ver como que é, ele já tem outra moto. Então isso acontece. E uma coisa que acontece até bastante é as pessoas que querem comprar a moto vão alugar Uhum. para ter experiência real, né? Então Uhum. sabe que o test ride lá na concessionária, pô, o cara vai dar uma voltinha no quarteirão. Você não conhece a moto dando uma volta no Sim, sim. quarteirão. Aí eles alugam. Alguns desses que alugaram não compraram a moto porque viram que não ia compensar no final das contas, mas outros não. Outros alugaram, gostaram da moto, vão lá na concessionária e compram uma moto igual. A gente Uhum. tem cliente que já experimentou todas as motos
todos os modelos, né, de motos que a gente tem na frota, porque o negócio do Caramba. cara é experimentar motos diferentes, que eu acho uma proposta legal também de conhecer Uhum. modelos diferentes. É. Qual que foi a viagem mais longa que já fizeram com as suas motos alugadas? Mais longa, cara. Uhum. Bom, já teve cliente que ficou muitos dias, né? Teve um Uhum. português que alugou uma vez e ele ficou com a moto 30 dias, o mês inteiro, e rodou o Caramba. Brasil inteiro. Foi do Uhum. litoral norte do Brasil, norte a sul, mas assim, Pô, então, mas o cara ficou o mês inteiro com a moto. Vem pra cá de férias o Tá mês e inteiro. passou tranquilo, o mês paga em inteiro. euro, tá tranquilo. É, tá não, tranquilo. não, pro cara tá tranquilo, né? O cara Uhum. é muito, muito mais fácil, né? Mas a Uhum. gente já teve cliente, porque hoje em dia a gente não aluga uma diária. Então o cara não consegue pegar a moto de um dia para o outro. O mínimo são 2 Sim. dias. Mas no começo, igual eu falei, né? A gente fazia de tudo para alugar, tá entrando no mercado, a gente tem que ser conhecido, a gente alugava uma diária. E a gente teve cliente que fez 1.600 quilômetros numa diária, cara. O cara O cara fez bateu um 800, aerobutt, mano. Fez o Iron Butt na diária. o Foda. cara bateu 800 quilômetros até lá no norte de Minas, indo num dia e voltou no outro. Então, assim, já teve isso daí. Não foi a viagem mais longa, mas num dia único Uhum. foi. Mas o cara vir pra cá e pegar 30 dias, e daí a moto quase. O cara costuma tanto com a moto que ele pensa que é dele no final, né? Tipo, pra Não, e ele devolver, o gostou cara pra deve até caramba. sentimento, assim. Mas é muito louco, né? Porque isso é muito coisa de gringo. Eu aluguei muita moto para francês. E eu peguei um francês que ficou 15 dias com uma moto nossa também. E aí ele fez um. Só que eu tive que fazer. Tipo, porque eu não sei se você faz esse tipo de serviço, né? Inclusive, se você não fizer, a gente pode conversar, como a gente já falou, de agregar valor. Mas. Marcão é um cara comercial, hein, Marcão? Total. A vida é Não feita perde disso. uma, não perde uma, não perde uma. Mas você tá falando que assim, o que eu faria, o que eu fazia quando o cara, quando ele vinha um cara que tinha muito tempo, eu traçava a rota para ele, para evitar problemas para ele e para mim. Uhum. Tipo, além de toda a entrega técnica da moto, tipo, o francês, ele trabalhava na plataforma da Petrobras em Angra. Aí ele queria ir para o Rio e para Angra, do Rio ir para Minas, Minas ir para o Espírito Santo, ir até a Bahia e voltar. Eu falei, então, peraí, deixa eu desenhar para você aqui antes que você se perca, porque existe todo um processo de segurança da tua vida. Que não é a moto em si. Hoje a gente no Brasil tem que ficar planejando segurança para viajar de moto, né, cara? Tipo, eu voltei esse final de semana no domingo, fui viajar com minha esposa, fui para Socorro, sexta-feira, e voltei no domingo. Cara, eu planejei de sair e chegar em São Paulo 2 horas da tarde. Chegar mais que isso, já começa para Big Trail, já começa a ficar tenso, né? Tipo, você não é mais feliz. E pra gente com muita moto em frota rodando, tem essa preocupação, né? Porque senão o seguro vem, beijo, me liga, acabou o brinquedo, né? A gente ajuda nesse planejamento também, principalmente quando é gringo, quando vem de fora, assim, igual a gente, uma vez nós alugamos para um cara que veio dos Estados Unidos e ele queria ir para Ilhabela de moto, mas ele chegou aqui, o celular dele não funcionava, então não tinha como colocar o GPS. Eu falei, pô, como é que esse cara vai sair? A nossa garagem fica em Pinheiros, né, próximo da Faria Lima com a Rebouças. Até esse cara chegar na rodovia, ele vai ficar perdido aqui dentro de São Paulo. Nunca tinha vindo no Brasil, não fala um A de português, e o celular dele não estava funcionando. Então, para ele, o que a gente fez, olha só, nós colocamos a moto na caminhonete, ele foi junto, levamos ele até na saída. Eu não sei se ele foi pela Anchieta ali, pela Imigrantes, ou se ele foi pela Ayrton Senna. Mas enfim, levamos ele até na rodovia e falou, tipo, ó, agora é a rodovia. E aí o cara foi embora, porque não dava para ele rodar dentro da cidade de São Paulo. Mas para esse português que rodou 30 dias, ele estava com os amigos brasileiros. Então os amigos iam fazer a viagem e ele veio só acompanhando. E ele tem uma KTM lá em Portugal, uma 790. E aí ele alugou a GS 850 e coincidiu, foi uma das primeiras locações dessa moto. Então ela tinha acabado de fazer aquela primeira revisão de 1.000 km, ele pegou a moto zeradinha. O cara ficou apaixonado. Imagina, você pegou uma moto praticamente 0 km e fica 30 dias com ela curtindo, viajando pelo Brasil, ele achou fenomenal. E qual que é uma moto que você fala, putz, essa daqui eu quero ter na frota, assim? Tem todas. Hoje em dia, todas, mas agora só as pepas. Se quiser colocar a moto agora, só vai ser aquelas que, puta, tem que ter aqui pra quê? Mas eu acho que não tem um modelo específico, assim. Hoje em dia a nossa decisão é muito mais racional mesmo, assim, de onde tem a demanda
para alugar, porque, A pô, Fatbike tá apesar indo bem? é um mercado diferente, Marcão. O pessoal da Harley está descobrindo agora que consegue alugar, até porque a gente sempre foi voltado para Big Trail, né? Mas ela tá tendo uma saída legal, sim, e é uma moto boa de ter, assim, para o cara pode passear na cidade mais tranquilo, né? Então é uma moto Uhum. legal de alugar em São Paulo. Dá Mas pra é fazer um uma pouco viagenzinha diferente. também, né? É. Dá para fazer umas viagens mais curtas e o pessoal aluga muito pelo estilo, né? Pô, legal pra Uhum. caramba. Eu tinha um pouco de preconceito com Harley e quando a gente comprou essa moto, pô, eu andei nela, achei Mais legal um pra aí, caramba. Bi. Mais um, mais um, mais um. Mais um Cara, da é uma história. moto. Não, é assim, torcuda pra caramba, tem muito torque. A que a gente tem na frota é a Fat Bob, né? A 114. Uhum. E divertida, cara. Pô, é uma moto, como ela É. não tem controle de tração, na hora que você acelera ali, ela sai a Ó, traseira mesmo. Uhum. eu sei que Não, é, você vixe. vai chegar. Talvez você chegue quando a frota aumentar, você vai chegar no ponto que eu cheguei. Que eu vou descobrir que eu gosto muito mais de moto do que estilo de moto. É, Uhum. é bem Porque isso. a Forride me trouxe uma coisa que eu era um cara Big Trail, BMW, meio que. Contanto que as duas primeiras motos que eu fiz era BMW. Meu negócio era a Gol Motorrad, que a primeira empresa era voltada exclusivamente para o público para vender BMW, baseado muito num escopo que eu tinha visto de Harley e tal, de ser nichado. Mas Uhum, hoje, impossível, cara. Quando você começa a entrar nessa seara de várias motos diferentes, tipo, você vai andando, você vai se entendendo. Eu, hoje, posso falar para você que depois de andar em tudo, eu falo, cara, é, é animal. Porque cada uma tem a é, sua necessidade, cada uma tem a sua, exatamente. seu ponto, que é muito perfil do que o cara lá de Minas faz, né? Ele tá com todas as motos, né? Ele tem de Rocket a Big Trail, né, cara? Ele tem todo esse range Sim. gigantesco aí. E, É porque a, tipo, a a Big Tree tem muito esse apelo da versatilidade, né? Ela é realmente uma moto que anda muito bem no asfalto, é Uhum. muito confortável para viagem, pega uma estrada de terra ou outra, então de versatilidade ela é muito boa, mas realmente assim, cada moto eu tem sei, uma pegada, né? Uhum. eu sei que o investimento é muito alto, mas uma moto que tenho certeza absoluta que explodir em locação hoje, que se eu tivesse locadora eu teria, é a Rocket 3. Meu, a galera tem uma vontade de andar nessa moto. É, Ela não é uma moto maravilhosa para você pegar longas viagens, para você, mas o Uhum. estilo, potência, tecnologia embarcada, essas coisas, cara, não é conselho, que conselho se fosse bom ninguém dava, vendia. Mas assim, é uma coisa que eu escuto muito e é uma das motos que a gente mais tem em compartilhamento, né, da mesma uhum, moto. É a moto que a sim, gente não é da que mais tem. É a moto que a gente mais a gente tem três delas, né? Então isso significa uhum, tipo a galera demanda por algo diferente, sabe? Tipo demanda de, sim, olha, isso é animal, isso é animal, isso é muito doido, cara. Então, obviamente você tem o acompanhamento do seu lado aí do mercado de locação, mas eu acho que essa história de alugar essas motos talvez mais caras, mas por pouco tempo, para o cara só desfilar, sabe? Só uhum. dar o rolezinho, é uma coisa que ia dispensar, bicho. Porque eu vou falar para você, a galera dá uma. Eu tenho uma demanda disso aí que a galera dá uma pirada. Fala assim, meu, por que essa moto tá no teu top? Cara, porque o cara não quer ter uma moto de 130 pau parada na garagem, né? Tem um apelo de exclusividade ali, até de Então, novidade. Motos exóticas, né? Tipo, moto não, É, exótica. totalmente Tipo, exótica. é R18, vamos. O que que vocês acham que vai ser a. Como que você acha que vai ser a aceitação do mercado brasileiro com a R18, por exemplo? opinião pessoal, assim, eu não, Uhum. não sou tão especialista em moto custom, mas eu acho que é uma Uhum. moto que vai pegar pra caramba pela marca, pelo nome BMW que tem por trás e pelo Uhum. estilo de moto custom, que eu acho que tá voltando mais forte, cara. Você vai na Harley hoje em dia, pô, tem gente comprando Harley Davidson pra caramba, você vê muito rodando na cidade, e aí por Uhum. N fatores, né. Então, a Sim. minha opinião pessoal, até pela faixa de preço que ela tá vindo, que Uhum. hoje não é, e eu faço questão de frisar hoje, né, porque há 2 anos Uhum. atrás isso seria um preço exorbitante para uma moto, mas hoje Sim. já não é nem tanto Uhum. assim. Então eu acho sim que é uma moto que tem tudo para pegar. Será que tem muito cara que tem GS que, putz,
eu queria uma customzinha, mas não vou pegar uma Harley, daí vai lá e, não, agora uma R18 eu pego, assim. Eu acho que também Fanboy, tem né? um pouco Fanboy. desse público, né? Eu acho que tem. Tem. O pessoal que é fã da marca, sim. A gente foi no lançamento dela, assim, eu vou falar pra você, a minha impressão, minha primeira impressão. A moto é animal. Eu não andei com a moto. Uhum. Ninguém andou. Na verdade, a moto estava lá exposta para sentar em cima e ver que a moto é animal. Ela atende, ela vai atender uma. Eu tenho 1,95 m e o Gui tem 1,72 m. Aí, tipo, Uhum. a gente tem uma diferença de altura que na moto não fez diferença, que, por exemplo, na Uhum. Rocket faz. Nela você ficou tranquilo, sentado nela. Tranquilo, tranquilo. Uhum. Tipo, não é uma moto que vai me incomodar se eu andar. Ela tem muito a pegada da Fat Boy. Ela tem muito. Uhum. Você que conhece mais que eu, né, Gui, a questão de Harley, mas Uhum. eu achei que ela é muito parecida com o estilo. Vai ser com a estilo da tocada da Fat Boy. Que é aquela tocada. A única diferença é que a plataforma ela não é mais adiantada, né? Que ela é aquela plataforma embaixo. Uhum. Aí talvez não gere tanto conforto. Mas eu acho que para os comandos vai ficar legal. E o impacto que essa moto tem. Cara, ela tem 2,5 m de moto no chão. É grande, né? Eu fui ver Um hoje. motorzão boxer. Não, boxer a ar com 1.800 cilindradas. É gigante o motor. É lindo. Então, assim, tipo, fora. Obviamente, é todos os detalhes. Tem um monte de. A gente estava até zoando esses dias que, tipo, quem comprar. A gente já Ganha comprou luvinha uma. branca. Vai ganhar luvinha branca. Vem três logos com uma chave para você trocar os logos. Vem com boné, cinto, sabe? Vem todo um quê aí que a BMW vai construir atrás dela. Mas a luva branca é para você trocar os logos ou não? Para trocar o logo você tem que colocar a luvinha branca isso, antes. E daí e pegar a chave também. Para não riscar o negócio. Mas é muito doido, porque assim, é um mercado totalmente que a BMW está apostando em desbravar que quem é de Harley, quem é harleiro não vai comprar essa moto. O cara que vai comprar essa moto é o cara que tem outra moto, outra marca, e quer ir pro custo, mas não gosta de Harley. Cara, mas eu acho que tem um apelo para aquele cara que tem Harley, tipo, que nem é o. Eu tava falando com um carinha, o vendedor da Harley, sobre as Panaméricas, né? Daí ele tava falando quem comprou. Daí ele falou, cara, quem comprou? Tem muito harleiro que queria tem uma Harley que é uma Big Trail, acabou comprando, mas tem muita gente que tem muito dinheiro, cara, e falou, não, um lançamento novo, eu vou pegar. Tipo, não é harleiro nem nada, é tipo, o cara tem GS, tem uma Fat Boy, tem vários, tem os caras que tem 10 motos na garagem, não, vou pegar. É um negócio vai pôr na novidade, frota essa daí, Igor? Já pensou em pôr na R18? frota? Não, a Panamérica. Não, por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. É igual eu falei, hoje a nossa decisão é muito estratégica mesmo, né? Assim, se fosse seguir a emoção, por exemplo, eu sou. É meio controverso até, mas eu gosto pra caramba das motos da KTM, cara. Só que eu KTM não é vou fogo colocar, demais. eu não vou colocar uma KTM para alugar, né? Mas a O problema da decisão KTM no Brasil é o pós-venda, que é difícil. É pouco tempo de garantia, então não é pela moto em si, né? É Mas difícil ter peça, mais caro, isso. enfim, tem vários fatores, né? Até o preço de aquisição também não justifica para poder alugar. Tá bem, Se tivesse mais um ano de garantia, eu colocava. A gente não põe porque só tem um ano ainda e não tem. É só um ano? É daí. Não dá, Tem alguma não dá. outra que faz um ano ou não? Acho que todas já partiam um mínimo de 2, né? A mínimo de 2. Sim. Agora a maioria tá com 3, né? Bom, deixa eu pegar aqui, ó, Marcão, tem agora o de frente, hein? De frente com o Gui Foster. Agora, ó. Tá preparado aqui, ó? Não. Aqui é o pinga-óleo. Pinga-óleo. Até agora foi só aquecimento, então. Não, agora são as perguntas rápidas, assim, pra gente começar já a chegar mais pro final aqui. São coisinhas simples, assim, ó. Uhum. Qual que é uma viagem dos seus sonhos? Viagem dos sonhos. Pode ser de moto, pode ser sem moto, aquela que você fala, putz, cara, essa eu tenho que fazer. Cara, eu dei vontade de atravessar o Oriente Médio de moto. Oriente Médio?
Interessante. Região ali de Cazaquistão, Paquistão, ali, até chegar lá perto da China, cara. Mas por que o Oriente Médio, assim? Por que é o... Que eu acho que lá é muito inexplorado ainda e foge um pouco desse mainstream, assim, de ser muito comercial. Pô, Atacama é legal demais, Alasca é muito legal também, mas assim, acho que já Totalmente é diferente. bastante, já é bastante explorado. Eu acho que lá vai ter muito mais Você já novidade, fez, não? assim. Alasca e Atacama? Não, Alasca não. Fiz Atacama, que é clássico, né? Alasca eu tenho vontade ainda, tá nos planos. Mas o Oriente Médio deve ser mais de moto. Você queria fazer de moto também? De moto, queria fazer de De moto. moto. Deve ser aquela viagem. Essa é diferente, né? Essa é aquela paisagem. A viagem mais diferente que eu vi um cara fazer É fogo. foi nos anos 2000, que o cara fez a África inteira. Essa deve ser legal Até um também. livro. Saiu da África do... Ele comprou uma GS na África do Sul, uma 650, subiu até Portugal, largou a moto com a chave e tudo lá e foi embora. Largou a moto com a chave? Missão cumprida. Tem um livro, ele escreveu um livro disso aí. Foi 3 meses viajando na época. Caramba. Eu vou perguntar pro cara que era um amigo meu esse cara era contador desse amigo meu, e tinha um livro dele e tudo. E aí ele falou que ia abandonar a moto, e um outro amigo dele da Itália veio buscar em Portugal, ele pegou uma moto em Portugal, fez a Itália inteira, a Europa inteira. Aquelas loucuras, né? Qual que é uma moto dos sonhos? KTM 1290. Não, 890R. A 890R seria a minha moto dos sonhos hoje. Você fez o test ride dela? Não fiz, cara. Não fiz quando eu tava lá. É máquina. Eu até tive a oportunidade, conversei com o pessoal da KTM lá, mas eu não quis porque andar em Interlagos numa moto dessa eu acho até sacanagem, cara. A moto com DNA off-road, então não ia dar para testar de verdade, mas todo mundo que andou gostou bastante, né? Foi uma moto legal. Que o legal dela seria poder colocar nas pistas lá de baixo, né? Que os caras fizeram os off-road lá. Tinha Africa Twin para você testar lá embaixo. Tinha. Africa Twin tinha. Mas a 890, que foi no outro ano que eu fui no Duas Rodas, no Duas Rodas não tinha off-road aquele ano, né, Gui? Não, só esse ano tinha. Só esse ano. Montaram. O outro que teve off-road foi lá quando foi na pista da Pirelli. No Pan-Americano. No Pan-Americano lá, foi no meio da 2020. pandemia. Só que era só tinha em cima, tinha as Cava e embaixo tinha as Honda, se eu não me engano. Agora, no geral, um sonho assim, no geral. Pô, um sonho no geral, essa é difícil. É filosófica, assim, né? Muita coisa. É filosófica. Cara, mas eu tinha vontade de passar um tempo grande, assim, tipo, pelo menos um ano viajando de moto, pelo menos. Acho que isso é um sonho meu, assim, que eu ainda Você tem pretendo. Filho, não tenho. É casado? Sou. Então é agora que você tem que fazer. Exato. É agora ou daqui a 30 anos, né? Tem cachorro ou não? 20 anos. A janela de oportunidade é pequena, né? Tem cachorro ou não? Tem uma cachorrinha. Ixi, aí já azedou. Já começa a complicar. Já azedou. Eu te falo isso porque eu também tenho vontade, só que agora meus planos com filho pequeno, cachorro, papagaio, periquito e todas essas coisas, meu plano de andar de moto depois de me aposentar. Tem que combinar com a família de encontrar nos meios do caminho, né? Então vai de avião, encontra um lugar. Você já viu a história das viagens parceladas, não? Não. Os caras que fazem viagem parcelada. Que vai para um lugar, daí volta, daí fica nesse negócio. Eu tenho um camarada que, antes da pandemia ainda, ele estava fazendo o Alasca, só que o que ele fazia? Ele dava 15 dias, voltava para trabalhar 6 meses, deixava a moto lá. O cara deixou a moto no Ushuaia. Aí pegou, desceu de avião para o Ushuaia de novo, subiu mais 15 dias, deixa a moto lá. E assim o cara foi subindo. Aí o cara mudou, o cara foi expatriado se eu não me engano, para a Austrália, a trabalho, e continuou viajando, porque a moto dele está parada nos lugares, e ele vai pegando a moto e vai fazendo parcelamento. Trabalha 6 meses, trabalha 3 meses, aí pega 15 dias, pega o avião, viaja de novo.
Puta loucura, achei do caralho, pra Não. quem não tem tempo igual nós. Aham. Uma alternativa, né? Criativo, no mínimo criativo, né? No mínimo criativo. Sim. O que que você falaria para alguém que quer começar agora, tipo, a vida de empreendedorismo? Isso é difícil. Cuidado que os É, caras cobram a gente no conselho. o que eu falaria para alguém que vai começar no empreendedorismo? Ou que não aquela, não, nem que tá para começar, mas tipo, que tá pensando, sabe, que putz, eu ainda tô pensando em ter meu negócio próprio, tô pensando, nem precisa ser tipo abandonar a pessoa que tá abandonando o emprego, mas sabe aquela que nem você falou que tipo tá Uhum. fazendo um negócio paralelo, que vai querer começar para tentar alguma coisa mais, ou pode ser agora ou no futuro também, só para começar a empreender mesmo. Eu acho que é importante as pessoas estarem cientes que não é fácil de verdade, e quando o pessoal fala, não é fácil, não é para assustar, mas é porque realmente é muito mais difícil você começar uma coisa que não tem uma segurança por trás ali, um manual te ensinando a fazer. E tem que ter isso como um propósito mesmo. E quando eu falo propósito, não é no sentido de livro de empreendedorismo, tem que fazer aquilo que ama. Não, mas de vislumbrar o empreendedorismo como um meio de algo que ele quer. Que seja, por exemplo, olha, eu não quero trabalhar de empregado, não quero ser funcionário de ninguém mais na minha vida, e eu vou empreender por causa disso. Pô, esse é o Sim. propósito dele. Ou, eu quero ser milionário, a forma de eu ser milionário é através do empreendedorismo. Então, assim, ter algo maior por trás do que só a vontade de empreender. Porque, cara, se for só, vou empreender por empreender, daqui a um ano você vai largar e querer voltar para o mercado de trabalho para ganhar o que for, porque realmente não é fácil, não. Não é por dinheiro, né? Não, não é. Nunca por Não é. dinheiro. Mas esse negócio do propósito, eu acho que é muito interessante porque tem muita gente que não para pensar num real propósito, assim, tipo, eu vou abrir meu negócio, mas por quê? Tipo, qual que é o propósito disso, né? O que tá movendo você isso por trás, né? A maioria das pessoas, eu porquê. não sei se, a maioria das pessoas acha que o porquê é que eu tô precisando de dinheiro e não empreender vai vir dinheiro fácil. Que é tipo totalmente oposto a isso. Que é totalmente oposto, você só vai se fuder, principalmente no começo. Não, e no mundo de moto, e de moto pior ainda. E essa galera que fala, não, eu vou empreender porque eu trabalho muito no meu emprego, eu quero ter mais tempo livre. Meu, então você não tem que empreender nunca. Você tá totalmente errado. Desencana. Seu tempo livre vai acabar mais rapidamente ainda, né? Tipo, não. Exatamente. E realmente colocar, tipo, no negócio, tipo, na balança, tipo, realmente. Porque eu vou ser sincero também, não é para todo mundo. Não é um negócio que é para todo mundo. Não. Não é. E tem muita gente que acha que não é para todo mundo, mas que em algum momento da vida vai ter que fazer. Cara, não é. Tem gente que vai passar a vida inteira sem ter um negócio próprio, e é isso que a pessoa tinha que fazer, porque tá certo, tá de acordo com o perfil dela, né? Tipo, não é um negócio para todo mundo, assim, eu acho. Exatamente. Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Haja estômago, velho. É fogo. Deixa eu te perguntar duas coisas, Diego. Por que Motax do nome? Boa. Quero saber por que você colocou Motax no nome. E se você tem intenção de franquear esse negócio. Você está construindo o seu negócio para aumentar, para explodir, muito por conta disso que você está falando, que é uma mesma coisa que a gente pensa. Quando a gente pensa em expansão, a gente pensa, puta, como que eu vou expandir as pessoas igual a mim? Porque o nosso negócio só não... Ele, para explodir, ele precisa ter as pessoas. Não, as motos todo mundo tem, né? Dinheiro para comprar, essas coisas você arruma fácil. Agora, as pessoas em si, o que você pensa disso? Bom, são boas perguntas. Primeiro, em relação ao nome, a escolha de nome de empresa é algo engraçado, né? As pessoas acham que às vezes existe um processo, algo muito bem pensado. Numerologia por trás. Na grande maioria das vezes não, mas a história da escolha do nome, a gente queria algo que fosse relacionado à moto, para poder ter essa conexão com moto. E como desde o começo a Motax foi pensada em experiência, então o X do final de Motax é de experience, então é de experiência mesmo. Mas é engraçado, cara, porque, querendo ou não, essa pronúncia é uma pronúncia inglesa, né? Motax, desse jeito. Então o pessoal chama de
Motar X, Motorax, fala um monte de nome, mas a ideia de Motax é algo relacionado à moto, e o X de experiência mesmo. E, claro, na época a gente viu, né, em relação à propriedade intelectual, domínio, esse monte de coisa que tem que olhar também, que as pessoas esquecem disso, né, de marca, também de registro de marca, mas basicamente é por isso. E em relação a outra pergunta de franquia, a gente sempre pensa em como escalar esse negócio, como crescer, porque se o negócio não está crescendo, ele está diminuindo e vai morrer, né? Então a gente sempre pensa em como expandir. Franquia já foi algo que nós pensamos no montar um modelo de franquia, mas ainda não tem nada estruturado. A Motax é uma empresa muito nova ainda, muito recente, então a gente está no começo, está se provando ainda, né? Apesar de estar indo bem, mas ainda tem muito caminho pela frente. E, sem querer começar um assunto completamente novo aqui, mas a gente já pensou também em fazer peer-to-peer, né? Que é aquela locação pessoa física aluga para os outros, igual já existe fora do Brasil, igual já existiu para carro aqui no Brasil também, mas tem um cara depois... que faz aqui no Brasil. Tem, eu conheci ele, nós conversamos, um cara muito gente boa até, de São José dos Campos, mas a gente viu que aqui... E eu tive essa experiência com o patinete, né, que querendo ou não, qualquer pessoa podia pegar, assim, que deu então algo similar aí. Então, assim, por alguns fatores a gente viu que acha que não era o momento. O Brasil ainda não tem um mercado preparado para isso. Você vai achar moto no Rio. Então é complicado, é difícil, assim. Eu vou falar para você, não é... em 2016, quando eu construí esse negócio, tem um vídeo meu na internet falando disso já. Só que a viabilidade desse negócio, naquela época, era muito difícil por conta do seguro, do trânsito de seguro. Hoje, talvez, com as seguradoras mais loucas que tem no mercado, isso você consegue. É que lá atrás não tinha nem como. O seguro lá atrás que eu fazia era loucura. Era seguro eu e Deus, e vamos aí, vamos na fé. Hoje é diferente já, né? Hoje o mercado já o seguro é o maior seguro que precisa. É isso. Cara, você quer montar um negócio que não tem no mercado, ninguém acredita. Você vai fazer o quê? Cara, gambiarra, vamos aí. Contanto, foi uma das coisas que me fez sair do mercado, foi essa falta de estrutura de segurança mínima quanto a isso, né? Também. Sim, tem que é um fator, perder, né? É um fator determinante, né, cara? Você tem um capital investido alto nesse negócio para você perder por conta de não ter estrutura. E eu tinha pensado nisso. O Gustavo também depois pensou e também conversou com ele. Ele queria fazer moto compartilhada. Ele começou a fazer. Esse cara daqui que é da... Esqueci o nome. Dessa de compartilhamento aí? Na verdade, não é compartilhamento, né? Esse é um ponto de entendimento sobre o que é... de pessoa para pessoa, né? Que é compartilhar, é compra, né? Compartilhamento é quando você compra algo, o resto tem outro nome, mas enfim. No Brasil, os caras estão enfiando tudo que é coisa nova para poder chamar mercado compartilhamento. Mas o que mais me chama atenção nesse negócio é por causa da cultura. O Brasil não tem a cultura de eu vou aproveitar uma oportunidade de usar o patrimônio de alguém e devolver no mesmo estado que ele me deu, no mínimo, se não melhor. Então, isso é uma coisa que bloqueia muito a gente no mercado de moto, né? Porque a moto ainda aumenta o risco. A gente, infelizmente, no Brasil tem essa cultura de o que não é meu, não é de ninguém. Na verdade, é o contrário, né? O público, por exemplo, porque é público, não é de ninguém. Não, é porque é de todo mundo. A mesma coisa com a moto, né? O cara vai alugar a moto de uma outra pessoa, não é que, não vou cuidar. Pelo contrário, tem que cuidar até mais, né? Mas, é de alguém, é de alguma empresa, é de algum lugar aquilo lá, não é? Exatamente. Cara, lá fora tem também, acho que as grandes empresas, inclusive, estão fazendo lá fora agora. Acho que, se eu não me engano, a Hertz abriu essa linha, além de locação, a Hertz abriu a linha do peer-to-peer daí. E, você acaba alugando moto melhor, mais barato, nos caras que já estão acostumados, sabe? Então, tem essa questão, porque tem que valer a pena. Tem para os dois lados, né? É isso. O cara tem que botar a mão dele para alugar, ele vai alugar, tudo bem, $100 a diária. Cara, com $100 você aluga uma Harley em qualquer Easy Rider que tem nos Estados Unidos 200 lugares, entendeu? Então, assim, você tem esse mercado, eu acho que para moto, no meu ponto de vista, para moto,
ele vai levar um tempo maior para maturar. Vendo do histórico de locação e tendo o histórico de compartilhamento que eu tenho hoje, e vendo locação que começou lá pelos meados de 2012, com os outros casos que começaram efetivamente no mercado até hoje, hoje você tem um mercado mais maturado de locação de moto, né? Onde você tem mais players, mais gente, mais moto, mais possibilidade. Cultura, só a cultura em si, né? A palavra é essa, tipo, existe um apelo cultural muito forte aqui do brasileiro, da paixão, né? Pelo carro tá mudando um pouco, mas pela moto ainda é mais forte ainda. Então você vai pegar um cara, por exemplo, que comprou lá uma Harley, ele não vai alugar a moto dele para um desconhecido. Pô, eu tenho uma BMW, uma GS 1250 parada na minha garagem. Não é qualquer pessoa, esse cara tem uma condição financeira ali, minimamente, né? Eu vou alugar para um desconhecido. Minimamente então... é sacanagem, né? Hoje já é maximamente. Por isso existe essa palavra. A não ser que ele tá trabalhando com moto, daí é minimamente, né? Exato. Desculpa, esquecido disso. Mas tem isso também, dessa barreira cultural ainda, de ter o outro lado, o lado que vai ceder a moto para locação. Né? Sim. Cara, ó, tem a pergunta mais filosófica que a gente faz para todo mundo. A pergunta que, tipo, você tem que pensar, filosofar, aquelas coisas que normalmente devia ter tomado um mesmo. Oi? Sabe quando você... Essa daí, ó... Eu devia ter tomado um uísque para poder responder. Mas essa daí, ó, eu vou te dar um exemplo de como você tem que responder. Você fez aquela trilha animal durante o dia, foi perfeito, tudo lindo, e chega no final do dia, você tem que... Só assim, vai, Gui, pergunta para ele. Cara, um conselho que você daria para o jovem Igor, fora não compre motos de caixa que estão dentro de caixa. Mas um outro conselho, não pode ser esse conselho, não. Não pode ser o conselho, não estare a bobina ao contrário para a moto dar ré. Isso daí também não. Não pode ser também compre Bitcoin, não? Não seria o conselho que eu daria. Imagina, vai, 2007, 2006, compre Bitcoin. Isso aí você tinha que falar assim, ó, compre Bitcoin em 2006 e venda em 2020. Aí tá beleza, né? Mas, falando sério, assim, acho que um conselho que eu daria para o Igor jovem é estudar. E aí, o estudar, existe um conceito da gente que estudar acha que é escola, né? E na verdade não é, pô. Quando você está lendo uma notícia, um manual de uma moto, você está estudando algo. Então, assim, estuda. Eu tive o hábito de leitura não muito velho, mas assim, mais velho do que eu gostaria. Eu comecei a ler depois dos meus 20 e poucos anos, ler bastante mesmo. Então, acho que um conselho que eu daria para mim, jovem, leia bastante, consuma bastante livro, que acho que a gente aprende e desenvolve bastante. E persevere, tipo, continue, não desista nas primeiras barreiras, que eu vejo que, apesar de eu me considero novo ainda, né, mas essa geração aí, até mais nova do que eu vejo que desistem muito fácil, às vezes, das coisas, assim, né? Acha que tá muito difícil, larga, muda. Então, assim, daria esse conselho para mim de jovem, persevere e tente mais algumas vezes antes de desistir. Muito bom. Sensacional. Conselho do velho Marcos pro novo Igor. Continua lendo até você ter filho, que depois... Acabou, né? Que depois não tem mais tempo. Depois acabou seu tempo de leitura. Ele vai dar uma pausinha de 18 anos, mais ou menos, assim, tipo... Você vai ter outras coisas para fazer, brincadeiras à parte, mas eu acho que o fato de você ser novo e estar aqui conversando com a gente é surpreendente, as histórias são surpreendentes. Obrigado. Desculpa se a gente te colocou em algum momento. Imagina, em alguma saia justa aí, né? Alguma daquelas perguntas que não quer calar e tal. Mas aqui é isso, cara. É papo de boteco, papo dos camaradas que estão aí se conhecendo da primeira vez. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que a gente continue com as nossas parcerias aí, né? Com os nossos negócios que a gente tem, que eu acho que funciona super bem. A galera tem entendido, você tem percebido isso, que cada vez mais acaba sendo mais fácil a gente fechar alguma coisa, mesmo que a gente falando que são empresas parceiras, né? Mesmo que ele possa procurar direto ou não, mesmo sabendo que pode ser só uma compra, que é normal,
mas espero que o seu negócio desenvolva, porque você abre portas para nós também em compartilhamento. Para o mercado no geral, cara. E assim, é super importante dentro da cadeia de moto a gente ter gente transitando bem em todos os ambientes. E eu acho que o principal que eu sempre falo cara, junto. Junto é assim, cara, você tem um concorrente, respeita e vai. Não tenta derrubar, não tenta atrapalhar, como já o mercado de moto adora fazer isso, né? Sim. Eu até, quando você falou, puta, se conhecer as pessoas pela internet, eu falava pra você, continua conhecendo só pela internet. Porque conhecer pessoalmente vai acabar sua ilusão. Tudo aquilo que você construiu na internet vai morrer. Né? Porque o mundo de moto realmente é muito difícil e continue, por mais que seja novo, entre aspas, já está consolidado, continue perseverando aí e voa, que a gente precisa de moto para alugar. Sim, é isso aí. Eu que agradeço, acho que é importantíssimo isso, né? Assim, a gente não tem que ficar brigando por uma fatia do mercado, né? Quando o mercado, eu gosto de falar que é igual uma torta, né? Quando a torta cresce para todo mundo, a fatia de cada um vai ser maior naturalmente, né? Então, isso que vocês fazem na ForRide, isso que o Gui faz também de criar conteúdo, de avaliar moto, de divulgar duas rodas também, isso que a gente faz de alugar moto, acho que é bom para todo mundo, né? E o mercado vai selecionar, né? Acho que não tem isso de, eu vou querer atrapalhar um concorrente, não. Isso, a lei do mercado ali prevalece, inclusive nas motos também. Mas queria agradecer mais uma vez, acho que foi super legal, muito bom, né? Conversar com gente que gosta de moto, que gosta de empreender, pessoas legais também. Então, vamos continuar nessa parceria aí. Sucesso para vocês também. Acho que uma das coisas que a gente faz é isso, né, em relação à moto, mas a gente tem várias outras coisas também. Então, foi muito legal mesmo, curti bastante. Muito bom trocar essa ideia com vocês aí. Show de bola, obrigado mesmo aí pelo seu tempo e pelo papo. O Foster está organizando um Big Happy Hour do Quinta Sim. Vai ter que ser. Já estamos no 17º, tem só 2 fora de São Paulo, dos 17, dos 18. Tem que fazer. E os 2 que estão fora a gente traz. Então, os caras têm dinheiro para vir. Então, fora de São Paulo tem dinheiro para vir, porra. O Marcão esperou até no final para poder falar, né? Ele estava avaliando se ia me convidar ou não, né? A gente tem que falar no final. A gente já teve... E, cara, na realidade, assim, acho que a veia empreendedora borbulha na cabeça da galera que está com a gente, que a gente está chamando. E eu acho que eu tenho conversado muito de construir algo legal para juntar essa galera e trocar e construir e crescer juntos, sabe? Porque diferente do mercado mais competitivo, que é o mercado de venda mesmo, de compra e venda, aquele mercado competidor, onde os caras precisam se matar. Cara, a gente que é de serviço, tá ligado em serviço, tá ligado em numa outra veia, tem que se juntar, tem que se fortalecer, porque assim a gente vai crescer como mercado profissional, sabe? Que é uma coisa que eu luto bastante, assim, tipo, de sermos profissionais e sermos sem perder a essência do serviço, sem ser aquele quadradinho preso lá, sem ser aquela coisa do tipo, é aquilo quando eu falo para você, quando eu falei já várias vezes, cara, vamos fazer, não é porque eu sou comercial, mas é que assim, tipo, eu tenho 10 roteiros que eu posso liberar para você jogar para seus clientes andarem, isso faz a roda girar, sabe? Tipo, não é o dinheiro que importa. O que importa é as marcas transitando em si e fazendo com que esse negócio desenvolva. Porque uma coisa que está pronta comigo pode te ajudar e uma coisa que está pronta com você pode me ajudar, como a gente faz hoje, né? Então, eu acredito que isso, essa proximidade que a gente quer construir exatamente para que a gente possa fazer com que os serviços cresçam junto e todo mundo prospere nesse mercado. Ninguém quer ver ninguém sair fora do mercado. Né? É ruim. Exato. Quando você vê um cara que batalhou, lutou, gastou, investiu tempo, investiu dinheiro, cadê o cara? Puta, o cara virou um mero Instagram morto, sabe? Tipo, sem dúvida. Acontece de monte isso, né? Tá cheio de Instagram que você vê lá que tipo, o cara para de publicar, sei lá quanto tempo, que significa que o cara perdeu o tesão naquele negócio. Eu mesmo já passei por isso, enfim. Então, eu acredito pra caralho nesse nosso projeto do Quinta Sim, muito por conta disso, que vai além dos negócios. Vai que as pessoas querem construir coisas boas para dar experiências às outras pessoas. Valeu mesmo por estar com a gente.
Prazer Sem conversar dúvida. com você no visual pela primeira vez, apesar de a gente fazer negócio já Sim. faz algum tempo. E a internet é boa, mas é ruim nesse ponto, né? É, Mas em breve a gente já combina alguma coisa por aí. É isso aí. isso aí, pessoal. Sem dúvida. Beleza. Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Quer falar Fala aí. Uhum. Quer divulgar a Motax? Aqui é a hora. Cara, quiser patrocinar também, não tem problema, né, Gui? Não. A gente aceita Ó, tudo aqui. Quando eu falo cara é comercial, não, mas eu só queria agradecer mais uma vez mesmo. Para quem quiser seguir a Motax no Instagram, não comentei, mas é Motax_BR, então segue lá também que a gente está sempre publicando as motos, as novidades lá. Uhum. E mais uma vez agradecer, cara. Foi muito legal mesmo, uma grata surpresa. Muito bom conversar com vocês e sucesso aí, né? Valeu. Show. Obrigado Gui, mesmo. não esquece de colocar lá no descritivo lá o arroba deles do Motarx. Não, vou colocar. Boa. O Motarx, Colocar isso e o quem site. não sabe, quem aluga moto com a Go for Ride, aluga motos inicialmente, preferencialmente da Motarx, não é comercial não, é pela sintonia mesmo de negócio, de atendimento, de Que a gente Sim. responde mais rápido. serviço. Não é, na verdade, pela qualidade, vamos dizer assim, vai. Vamos dizer assim, não podemos criar controvérsia no mercado aí. Às vezes a gente precisa dos outros também, são parceiros Sei. também, mas eu acredito que a gente pode crescer muito com esse negócio e fazer com que esse mercado exploda. E a fatia de cada um aumenta, né? Eu gostei dessa Boa. analogia. Gostei. Cortes isso aí. do Gui. É isso aí. Valeu. Pessoal. E até em breve. Até mais. Show de Abraço. bola. Abraço.